Quando eu vi os primeiros vídeos do Monark falando sobre essa situação, eu achei bem estranho. Então, eu assisti dezenas de vídeos sobre essa treta e eu juntei um quebra-cabeça das melhores partes. Então, hoje eu vou trazer uma análise completa sobre essa bagunça societária e a gente vai falar de contrato, de valor da empresa, do que a lei diz sobre o Monark e sobre o que ele está questionando e se ele realmente tem direito a alguma coisa. Tá? E por fim, o que o Igor pode fazer para resolver essa situação de uma vez por todas. Eu até tentei ser imparcial, mas não deu, porque essa situação chega a beirar o absurdo. Se você não me conhece, meu nome é Renan, eu já vendi a minha empresa 2 vezes, eu tive 11 sócios diferentes das minhas empresas e eu tive sócios de tudo que é jeito, desde colega que eu conheci na internet até um fundo de investimentos bilionário. E hoje eu vou trazer a minha percepção de alguém que já passou por isso algumas vezes e você vai se surpreender porque a história não é bem o que você está pensando. Eu espero que você goste dessa aula porque eu juntei algumas experiências que eu já passei, de muito dinheiro que eu já perdi, e eu espero te ajudar de alguma forma para que você não perca dinheiro também. E aqui uma pequena atualização. O Igor acabou de soltar esse vídeo aqui. Hoje é dia 25/6, mas essa aula, esse vídeo que eu estou soltando para vocês, já tinha sido gravado ontem. Olha, dia 24, beleza? Então, esse vídeo foi gravado bem antes aqui da resposta do Igor. É a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. A primeira, eu perdi uma gravação de 2 horas porque deu pau no áudio. Então troquei cabo, troquei microfone, troquei tudo aqui agora. E eu tenho certeza que isso aqui foi o trabalho de uma pessoa que moveu energias negativas para que esse vídeo não acontecesse. Quem é mais antigo aqui no canal sabe quem é o meu arqui-inimigo número 1. Ele que fez esse meu vídeo, essa minha gravação ir ladeira abaixo. Se você é mais antigo, comenta aqui se você sabe quem é essa pessoa, beleza? Mas vamos pro conteúdo que tá muito melhor. Vamos começar aqui. E é o seguinte, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar. Ao invés de eu pegar o vídeo e reagir, enfim, fazer aquele jeito que todo mundo faz, eu peguei vídeos do YouTube que o Monark fala da situação dele, eu extraí a transcrição das partes mais importantes e a gente vai comentar essas partes aqui, tá bom? Então vamos começar pela parte mais sensível, o 80/20 da coisa, que é o contrato do Monark, tá? E aí eu vou ler um pouco do trecho ali, se vocês quiserem vocês podem pausar o vídeo e ler também a transcrição completa, não vou ler tudo porque a gente vai perder um tempo absurdo aqui, e porque a transcrição ela sai meio errada, né? Então ela pega partes ali que a pessoa está falando, enfim, ela mistura muitas palavras, acaba que não fica muito bom. Vamos lá, vamos começar pelo contrato do Monark. Então, esse é o vídeo que eu vou comentar em cima, tá? Aqui tá o título do vídeo em amarelo, então se você quiser ver esse vídeo na íntegra, tem aqui a minutagem também, tá? Então tá tudo muito transparente, é só você clicar lá e ver, ok? Então, nesse primeiro trecho aqui, o Monark fala que vendeu a parte dele por 10 milhões. E ele fala que tinha uma holding ali no Flow. E aí nessa holding tinha a empresa de vinho, que é a Philip Mead, tinha uma agência e tinha uma porrada de coisa. Parece que tinha uma casa também, que parece que é a casa do Flow, né? Parece que eles compraram o imóvel, que é onde funciona ali o estúdio. Então ele vendeu a participação dele na holding. Se você não está ambientado, se você não sabe o que é uma holding, a holding nada mais é que uma empresa mãe. Ela é uma empresa dona de várias empresas, entendeu? Então, quando você tem muitas empresas, para você controlar isso da melhor forma, você cria uma holding e embaixo você coloca todas as outras empresas para que você divida isso muito bem. E você tem até uma melhoria, um benefício tributário, né? Porque a holding ela é tributada de um jeito diferente. Então, para quem tem um pouco de mais grana, assim, de mais empreendimentos, faz muito sentido ter uma holding, beleza? E aqui ele fala o seguinte: isso porque foi um contrato assim mega injusto comigo, que eles não têm nem que pagar inflação, tá ligado? Eles estão levando com a barriga, pagando menos que o contrato era 50 mil reais por mês e eles estão pagando só 25. Então aqui ele traz a primeira informação pra gente, que é de que o contrato combinado, né, segundo ele, era do Flow pagar 50 mil reais para ele por mês
e só estão pagando 25. Beleza. Logo depois, o vinheteiro, ele fala aqui no minuto 14, fala o seguinte: você não colocou uma cláusula de multa de atualização monetária? Que cláusula é essa, gente? É a cláusula mais básica de compra e venda de ações, de compra e venda de participação societária, que é o seguinte: quando você compra uma participação de alguém e isso vai ser pago numa linha do tempo muito grande, tipo assim, igual o caso dele aqui, né? Tipo 200 parcelas, 160 parcelas, tal. Isso tem que ter um reajuste financeiro, né? Ele tem que ser corrigido no mínimo pela Selic. Por quê? Porque isso significa que é o custo do dinheiro, gente. Então a gente vive num país que tem juros a 15% ano, 14% ano. Então, se você vende alguma coisa para receber em 10 anos, em 15 anos, olha quanto você vai perder, né? Então, o que ele está dizendo é o básico aqui, que você teria que ter uma cláusula de atualização monetária. E o Monark fala o seguinte: não, pior que não. Foi um contrato mega ruim para mim. E eu vim a ter pergunta: quem que fez? E o Monark fala: o pessoal do Flow, né, cara? Eu acho que os caras queriam me chutar mesmo de lá. Me parece isso. E é aqui que está o grande problema do contrato do Monark. Porque assim, pensa bem. Quando você vende a tua participação societária, você tem que ter um advogado societário te representando. E a parte que está te comprando também tem que ter um advogado societário representando eles. Por quê? Porque cada advogado vai brigar pelas melhores condições desse contrato. Porque, gente, um contrato de compra societária não é igual você comprar um carro, sabe? Não é aquele contrato que você assina ali, pagou, levou para casa e acabou. Não. Uma empresa, ela envolve várias responsabilidades e tem responsabilidades que mesmo depois de você sair da empresa, elas podem te perseguir, elas podem te atingir, né? Por exemplo, os processos trabalhistas. Então, tem muita coisa que tem que ser decidida em contratos, tem cláusulas, tem formato de pagamento. Então, assim, são muitas coisas que têm que ser definidas ali nesse contrato. Eu não vou entrar aqui em tudo porque seria um vídeo gigante, mas tem regra para tudo, sabe? Esse é o resumo da ópera. Só que o grande erro dele foi que ele deixou a galera do Flow fazer o contrato. Então ele está reclamando que o contrato, o combinado era de 50 mil reais por mês e eles estão pagando só 25. Só que, galera, num contrato, você pode colocar qualquer coisa. O Flow pode ter colocado, por exemplo, que ele poderia pagar R$ 1 por mês. Se o Monarca aceitou, vai ser cumprido o contrato. Então a culpa não é 100% do Flow. A culpa é de quem aceitou essa condição de pagamento. Então eu não conheço o contrato, não tenho acesso a ele. Só que, vamos olhar por um outro ângulo aqui. Se o pessoal do Flow colocou no contrato assim, ó, vou supor aqui, digamos que a intenção seja de pagar 50 mil reais, mas dependendo da saúde financeira da empresa, dependendo das condições financeiras, esse valor pode ser reduzido para que se respeite as melhores condições de pagamento. Então, ele pode ter criado uma cláusula, ele mesmo, né? Ele que escreveu o contrato, ele pode ter criado uma cláusula que ele fala assim: cara, a minha intenção é de pagar 50, mas se chegar um momento que eu não conseguir pagar isso, eu vou te pagar 25. Pode ter sido isso. E o Flow tá errado? Não. Errado tá em quem aceitou essa condição e agora tá reclamando. Então, assim, mais uma vez, a gente não sabe o que tá nesse contrato e é muito. A gente vai falar um pouco disso um pouco mais pra frente, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. E aí no minuto 17, eu botei M aqui de monarca e V de vinheteiro, tá? Só pra vocês terem uma noção aqui de como tá esse diálogo. E aí o vinheteiro, né, nesse momento aqui do vídeo, o vinheteiro fala assim: pô, mas não tem a possibilidade de você voltar pro Flow, de tipo, você fazer amizade com a galera, tipo, de você se acertar com eles, sabe? De você voltar pro projeto, retomar a tua empresa. E o monarca fala assim: ah, eu não me adapto bem. Eu sou um cara que fala o que quer. E aí eles vão querer ficar me podando lá. E eu não vou. Não vai. Eu não vou conseguir. O próprio monarca fala isso.
E o vinheteiro, com toda a paciência do mundo, né, com toda a maturidade da idade dele, ele fala assim: Mas não é melhor você seguir as regras? E o monarca fala: Que regra, cara? Regra nenhuma. Que regra que eu não posso falar o que eu quero? Preste atenção nisso. E o vinheteiro fala: Então, tá na internet, né, cara? A vida na mídia, ela tem algumas regras. Tem coisas que a gente não pode falar. E o monarca fala: Mas quem? Quem diz que a gente não pode falar? Esses caras woke, pô. E o vinheteiro fala: Então, mas tem que aguentar. Se você não aguentar, você arca com as consequências, que foi exatamente o que aconteceu com ele, certo? E o monarca fala: Ah, beleza, tá certo. Mas tá certo isso? Monarca: Então pronto, pô. Se não tá certo, então não tá certo. Então, nesse momento aqui, o monarca fica muito indignado porque ele tem que respeitar as regras, né? E na cabeça dele, ele diz que quem faz essas regras de comunicação é a galera woke, né? Quem diz que você tem que se expressar na internet é a galera woke. Beleza. E aí o vinheteiro fala: você tem que saber navegar. Aí o monarca fala: mas é uma escravidão mental isso aí, cara. Você sabe que é controle de gado. Não, mas não é. E o vinheteiro fala: Cara, mas não é melhor você aceitar isso do que você se ferrar? Vou trocar a palavra aqui, mas. Enfim, tá cheio de palavrão aqui, vou trocar algumas palavras. Não é melhor você aceitar isso? Não é melhor você seguir as regras? Não é melhor você se comunicar corretamente do que você se ferrar, sabe? Porque a vida do monarca tá ferrada. E o monarca fala: Eu não. Eu prefiro me ferrar, mano. Então o que o vinheteiro tá querendo dizer aqui? Cara, quando você tem uma empresa de mídia, e foi isso que o Flow se tornou, né? E é até engraçado porque no início do Flow, o Skylab, o Rogério Skylab foi lá, o meme Rogério Skylab foi lá, e tem um corte muito icônico que ele fala assim: Cara, vocês não são um podcast, vocês são uma empresa de mídia já. E eles falam: Não, a gente não é um podcast, a gente tá aqui pra trocar ideia e tal, a gente é uma parada liberal, a gente quer falar o que pensa e tal. E o Skylab fala: Cara, vocês são malucos, vocês não estão entendendo, vocês são uma empresa de mídia, vocês têm uma responsabilidade e tal. E é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. O Monark, ele foi uma pessoa que ele não quis ter responsabilidade na vida dele, até hoje, tá? E ele quer falar o que ele pensa. Ele não está adequado para a sociedade. Só que isso me parece um adulto que vive com a mente de uma criança. Porque o Monark, ele acha que o mundo é isso. Ele fala o que ele bem entende, as loucuras dele, e é isso. E quem tenta controlar o que ele fala, é uma galera que tá tentando censurar ele. Só que não é assim, cara. O Flow, ele começou como um projeto ali, uma brincadeira, uma coisa bem legal entre amigos, e ele cresceu muito rápido e virou uma empresa de mídia. Porque ele passou a se comunicar com centenas de milhares de pessoas e milhões de pessoas. Então, você precisa arcar com as responsabilidades das coisas que você fala na internet. A internet tem o ônus e o bônus, né? O bônus é você se tornar famoso, ganhar uma grana, né? Ter uma alavancagem operacional. Mas o ônus é você falar uma besteira e ser cancelado e tua vida acabar no dia seguinte, como aconteceu com ele. Então você precisa saber transitar nisso, né? Então é igual um jornal, né? Imagina um jornal nacional. Imagina a Fátima Bernardes e o William Bonner falando o que eles bem pensam da vida. Não existe isso, cara. Precisa ter um bom senso, porque se você se comunica, você fala com todo mundo, você fala com muitas pessoas diferentes. Então, o que o Monark não quer aceitar aqui do vinheteiro é que ele teria que ter ele teria que ser gente, só isso, né? Você tem que ser gente, assim. Uma pessoa normal, ela pensa antes de falar, e o Monark não pensa antes de falar. E ele prefere se ferrar do que seguir as regras. E foi por isso que tudo aconteceu. Vamos seguir aqui que tem mais coisa pra gente falar. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Nesse segundo vídeo aqui, é quando ele vai no podcast do Fala Glauber, tá? Esse aqui é o título do vídeo. E aqui na primeira minutagem eu falo assim: pelo amor de Deus, cara, eu saí da empresa, eu deixei na mão dele, tá ligado? Eu deixei tudo. Por exemplo, eu fui lá, eu perdi tudo, eu fui pra porcaria dos Estados Unidos viver com $5.000. E ele continua: você acha que vive bem nos Estados Unidos com $5.000? Eu passei 4 anos passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem e bom lá.
E aqui, pessoal, eu tenho que comentar essa parte porque, assim, o monarca foi para os Estados Unidos porque ele quis, tá? Ninguém obrigou, ninguém falou que ele estava exilado, que ele. Não, ele poderia ter ido para qualquer lugar do mundo. Até anotei aqui, ó, Bali, Tailândia, Sudeste Asiático, Argentina, Chile, Uruguai, África do Sul. São ótimos países que a moeda, o dinheiro dele é render muito mais lá. Só que ele escolheu ir para um dos países mais caros do mundo, que tem o maior custo de vida do mundo, sabe? Então, assim, aqui não tem muita mágica. Ele tá falando como se ele fosse um pobre coitado que recebia uma esmola de US$ 5.000. Só, cara, US$ 5.000 é dinheiro pra caramba. Pô, se ele fosse pra Bali, por exemplo, cara, Bali é tipo um paraíso pra galera que é nômade digital, sabe? Lá você com US$ 2.000, tu vive bem pra caramba. Pô, imagina com 5. E assim, US$ 5.000 não são R$ 5.000, sabe? Tem um poder de compra absurdo. Principalmente nesses lugares, né? Na Tailândia, ali no Sudeste Asiático, você vive absurdamente bem. Tipo assim, tu mora no melhor lugar, com uma casa gigante, você sai todo dia pra restaurante, sabe? É um negócio bizarro, assim. Então, se ele escolheu para os Estados Unidos, porra, foi porque ele quis, cara. E outra, ele passou 4 anos sendo perseguido. Irmão, quem falou a besteira que falou foi você, porra. Ninguém botou a arma na tua cabeça e mandou você falar aquilo. Você que falou. Então, o Monark, o que me deixa indignado foi que ele escolheu ser desse jeito, né? Ele quer sair falando o que ele bem entende, ele acha que a liberdade é uma coisa suprema, que não tem limites e tal. E agora ele não consegue arcar com as responsabilidades, com as consequências que uma vida de verdade traz. Então ele acha que ele tá ainda no Minecraft, lá no canalzinho dele, que ele pode falar o que ele bem entende, que ele pode brincar ali, que ele pode criar um mundo diferente. Só que, irmão, você tá no mundo real, cara. Aqui tem consequências. Você pode falar alguma coisa aqui na internet e sair preso, cara. E receber uma investigação da Polícia Federal, do STF, no dia seguinte. Então, tem vários casos de influenciadores, de pessoas que eram muito grandes, né? Pô, a Deolane tá presa nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, tá presa. Tem aquele Ítalo Ferreira lá e tal. Cara, a galera tá presa, entendeu? Foram pessoas que construíram o império na internet, mas que por algum motivo foram investigadas e perderam tudo. Então, internet não é terra de ninguém que você consegue chegar aqui, falar o que você pensa e acabou, sabe? Só que o Monark não entendeu isso. O Monark não saiu da cabecinha dele. O Monark parece que é uma criança ainda dentro num corpo de adulto, que ele não entendeu as consequências do mundo real. Beleza? E assim, ele fala isso algumas vezes aqui, que o Igor ficou no bem bom. Sendo que, na verdade, meu irmão, o Flow acabou no Monark Day, né? E o que sobrou pro Igor foi dívida, foi alavancagem, foi um monte de responsabilidade absurda que ele teve que fazer. Teve que reconstruir o troço do zero. Então, assim, isso é bem bom. E outra, o cara tá trabalhando todos os dias há anos e anos e anos e anos e anos, cara. Desde o Monarch Day, sei lá, cara, acho que eu vejo ele 3, 4 vezes por semana entrevistando alguém no Flow. Então, cara, que bem bom é esse, assim. O Monark tá falando aqui como se ele tivesse deixado uma mina de diamante, assim, fechadinha pra ele, cara. Só abrir e ficar coletando diamante. Quando na verdade não. Assim, no modelo de negócio dele, se você não produz mídia, se você não tá ali todo dia gravando, se você não tá fazendo publicidade, se você não tá entrevistando as pessoas todos os dias, você não fatura. Então o Igor teve que trabalhar pra cacete, teve que apagar um monte de incêndio, teve que tentar reinventar o negócio, tentar dar a volta por cima. Então assim, não tem nada de bem bom aqui, tá? Vamos continuar aqui que tem mais coisa pra gente falar. E ele continua aqui. A vida dele ficou garantida com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? É quem é que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu, que assinei a porcaria do contrato sem reclamar. E aí eu peguei, assinei e fui tocar minha vida e se ferrando sendo perseguido por STF, por Globo e ele no bem bom. Cara, assim, a vida dele não ficou nada garantida, tá? É, pelo contrário, não tem nada de patrocínio. O Flow, ele perdeu todos esses patrocínios assim que aconteceu o Monarch Day. Todos os patrocínios acabaram ali, encerraram com ele.
O Flow perdeu a AdSense. O Flow ficou, acho que, de 6 a 8 meses bloqueado no YouTube. Tipo, o YouTube não monetizava o Flow. Alguma coisa assim, tá? Eu não lembro o período exato. Vocês podem até comentar aqui embaixo se vocês lembram, mas eu acho que foi entre 6 e 8 meses. Com o estúdio, com a casa. E assim, estúdio, beleza, o estúdio tem os equipamentos ali eletrônicos que custam muito caro. A casa também eles adquiriram. A equipe, cara, a equipe não é dele não, tá? A equipe, no dia seguinte, alguém pode pedir demissão e ir embora. Credibilidade, meu irmão, a credibilidade do Flow foi por água abaixo. Foi o podcast mais mal falado do ano, né? Então, credibilidade nenhuma. Pelo contrário, o Monark destruiu a credibilidade do Flow falando essas besteiras que ele falou. O canal também perdeu a AdSense, como eu falei. Então, assim, estúdio e casa são coisas que entram no valuation, tá? Entram ali na avaliação da empresa e isso entra na conta desses 10 milhões que o Monark recebeu. Então, quando alguém vende parte da empresa, né, faz uma saída, é avaliado tudo que essa empresa tem. Então, como ele falou, é avaliado tudo que está dentro da holding. Faz uma avaliação da empresa de bebidas, de tudo que tem no estúdio, da casa, né, de quanto eles pagaram na casa, no canal, enfim. Tudo isso é feito uma avaliação e ele foi pago proporcionalmente de acordo com essa avaliação, tá? Então, isso aqui também não tem muito sentido. E aqui embaixo, ele fala assim: eu peço para o maluco mandar a porcaria da conta para que eu tô recebendo porque eu tive um problema com a conta que ele estava pagando. O cara não me responde. E aí vamos lá, quando as pessoas ouvem isso e elas não têm uma experiência, né, com compra e venda de empresas, elas ficam pensando assim, nossa, que o Igor é muito escroto e tal, né, que porra, ele não tá pagando cara. Só que é o seguinte, gente, a empresa é o Flow, tá? Não é o Igor. E no contrato de compra e venda ali de ações, você coloca a conta que você vai receber o pagamento, tá? Então esse contrato é cheio de detalhes, tem detalhe de tudo, todos os cenários que você pode imaginar. E tem também um backup. Então, por exemplo, em caso de problema com a conta, em caso de não pagamento, né, entre em contato com esse e-mail para que eu envie uma outra conta para você e tal, dentro de até 15 dias úteis, sabe? Coisas desse tipo. Então, se o Monark não está recebendo nessa conta, ele tem que entrar em contato com a empresa. Não é em contato com o WhatsApp do Igor. Até porque o Igor é um sócio que teve um problema ali com ele, né? Teve um atrito. Então é muito normal que o sócio não te responda, porque a relação de vocês já acabou. Então a relação do Monark é com o Flow. Então ele tem que entrar em contato com o Flow através de um advogado, sabe? Então não é uma relação tipo pessoa física aqui, igual, pô, você me manda o WhatsApp, a gente resolve tudo aqui. Então ele dá a entender que é uma relação tipo Monark e Igor, né, que são amigos ali e tal, que eles vão mandar mensagem. Quando na verdade não, essa amizade já acabou. Eles já se separaram, não tem mais nada para eles conversarem. Inclusive o Igor nem quer falar com ele, eu imagino, tá? Lendo isso aqui, eu imagino que o Igor não quer falar com ele. E o contato que ele tem que ter é com o Flow. Então ele tem que acionar o advogado dele para que o advogado entre em contato com o Flow ou mande uma notificação extrajudicial, alguma coisa assim do tipo. Então aqui não faz muito sentido no que ele está falando, porque ele acaba misturando a relação pessoa física, uma relação pessoal, com a relação de negócios ali da pessoa jurídica. Beleza? Por isso, se você tem alguma empresa, se você já tem um sócio ou se você está pensando em entrar de sociedade com alguém, é muito importante que isso esteja organizado, tá? Essa relação de sócios tem que estar muito bem organizada, porque sociedade é um negócio complicado. Então, se você está precisando de algum tipo de ajuda, me chama no Instagram que eu posso te dar uma consultoria privada para organizar a sua empresa, organizar a sua sociedade ou montar uma estratégia para que você já comece uma nova empresa com isso tudo muito bem organizado. Porque isso pode te custar muito caro lá na frente. A gente está vendo o que está acontecendo com o Flow, já aconteceu comigo por não ter uma sociedade organizada e eu perdi alguns milhões de reais. Então, vai por mim. Isso é muito importante. Me chama lá no Instagram que eu consigo te ajudar de alguma forma. Agora volta a assistir a aula aí porque vale muito a pena. Assiste ela até o final. Depois me diz aí o que você achou. Não tem ele que ficar puto comigo, não. Ele tá me roubando. Olha isso, olha esse perigo aqui, gente. E eu tenho que ficar de braços cruzados, sorrindo, falando, tá. Olha só, o Monark, ele não aprendeu nada com essa situação, ele continua não aprendendo. Porque aqui é a prova
de que ele está cometendo uma calúnia, uma difamação contra o Igor. Se o Igor quiser, ele pode processar o Monark com base nisso que ele está falando. Por quê? Porque o Monark, ele até já falou isso nesse podcast do Glauber, que ele está puxando essa situação de polêmica, de pagamento, justamente para atrair uma atenção para ele. Só que é o seguinte, cara, ele está abrindo cláusulas, ele está abrindo o formato do contrato, formato de pagamento, são coisas muito sigilosas. Inclusive, a gente vai até falar aqui um pouquinho mais para baixo no que deveria ter nesse contrato, né? Que eu percebo que não foi feito, que não tem nesse contrato. Mas uma coisa base de qualquer contrato de compra e venda de cotas é que tenha o sigilo. Eu, por exemplo, já vendi empresa 2 vezes, né, gente? Então, eu tenho 2 contratos ativos, um com 5 anos de sigilo e outro com 10 anos de sigilo. Então, eu não posso falar absolutamente nada de como eu vendi, formato, pagamento, como é que foi, valuation, enfim. Eu não posso entrar nesses detalhes para não expor a outra parte. Então, isso é muito normal, isso é muito correto também, tá? Então, quando ele abre isso aqui, nesses vídeos, ele fala formato de pagamento, quanto que era o contrato, se tinha, não tinha juros e tal. Ele está ferindo esse contrato. Se tem essa cláusula de sigilo, tá? Se não tiver, aí. Mas, quando ele fala isso aqui, que ele está me roubando, quando ele acusa o Igor de roubá-lo, ele está cometendo ali um ilícito, né? Uma infração, sei lá. Não sou da área do direito, mas ele está fazendo uma merda aqui. E o Igor, se quiser processar, sob calúnia de difamação, ele pode processar, ele vai ganhar uma grana do Monark. Então, assim, o Monark não entendeu que a vida real, no mundo real, a gente se responsabiliza pelo que a gente fala. E o Monark e o Igor são pessoas públicas. Então, quando o Monark vai em vários podcasts, grava vários vídeos e surgem vários e vários cortes, que somando todos esses vídeos aí, a gente vai ter mais de milhões de visualizações, dele falando que o Igor tá roubando ele, que o Igor tá deixando de pagar o contrato, que ele tá deixando de honrar a parte dele, ele tá prejudicando a imagem do Igor. Ele tá colocando como se o Igor fosse um caloteiro. Então isso gera um grande prejuízo, né? Então, se o Igor quiser, ele pode tranquilamente processar o Monark por isso. E mais uma vez o Monark tá morrendo pela boca, igual peixe, né? Peixe morre pela boca. Mais uma vez o Monark tá dando um tiro no próprio pé e morrendo pela boca, beleza? Vamos continuar aqui. Ele sabendo que, pô, tinha essa agenda woke, globalista lá, que tava por trás de tudo junto com a Globo, e essas empresas esquerdistas do caramba, todas elas comunando para me destruir. Ele sabia que não tinha feito nada de errado, não tancou nada. Que amigo é esse? E eu destaquei essa parte porque olha como funciona a mente do cara. Ele fala uma merda absurda, ele acha que ele não fez nada de errado, tá? Na cabeça dele, então até hoje, olha isso, na cabeça dele até hoje, ele acha que ele não falou nada de errado, não falou nada demais. E ele tem essa neura de que tem alguém perseguindo ele, né? Tem uma agenda woke, tem uma agenda... E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas ele acha que tem pessoas perseguindo ele, que tem a Globo, a STF, tinha uma galera que queria perseguir o Monark, me comunando para me destruir. E ele queria ainda que o Igor tancasse. Que amigo é esse, cara? Então vamos lá, gente, vamos aprofundar aqui. Então, assim, na cabeça do Monark, ele não tinha feito nada de errado e ele esperava que o Igor tancasse ele, que ajudasse ele. Então, assim, ele questiona: que amigo é esse, cara? Vamos lá, Monark, vamos tentar explicar isso pra você. As pessoas, elas têm responsabilidades na vida delas. Então, vocês dois fundaram o Flow, vocês construíram o Flow. O Igor, até onde eu sei, não conheço ele, tá? Mas pelo que eu vejo aqui na internet, ele tem 2 filhas, uma esposa, ele se mudou para São Paulo para tocar o projeto, para fazer a coisa acontecer. O Monark já não tem nada. O Monark, ele tá vivendo pela vida. Ele quer fumar o baseado dele, quer ligar o microfone e falar, e é isso. Só que quando você tem 2 sócios com objetivos diferentes na empresa, você começa a ter um atrito societário de metas, né? De objetivos. Isso é muito normal, tá, gente? Depois de alguns anos, essas coisas vão se desnivelando ali. Você começa uma empresa com os 2 sócios aqui muito alinhados, todo mundo querendo a mesma coisa,
depois de 4, 5 anos, um tá aqui, outro tá aqui, um tá querendo paz, outro tá querendo expandir a empresa, isso é totalmente normal. Só que nesse caso aqui, específico, o Monark, ele queria viver o ideal dele. Ele queria ficar falando ali, entrando nas teorias da conspiração, dando a opinião dele. E o Igor, ele queria construir uma empresa. Ele queria, de fato, construir um negócio. E pelo que eu já vi em outros vídeos, né, há muito tempo atrás, porque essa treta já rola há muito tempo, né, o Igor já tinha falado com o Monark uma vez anterior, que o Monark já tinha sido cancelado no episódio do Flow, mas não foi um cancelamento tão grande quanto esse. O Monark já tinha falado uma besteira, doidão também. E o Igor já tinha conversado com ele para melhorar, para mudar isso aí, e o Monark ignorou. Então, se o cara tá querendo construir uma empresa, se o cara tá querendo trabalhar, tá querendo sustentar a família dele, e um outro tá destruindo tudo, porque não consegue segurar a boca, fala um monte de merda o tempo todo. Você quer que esse cara ainda continue sendo seu amigo, tipo, te defendendo? Assim, tem sempre aquele amigo que faz um monte de merda e que você tenta aconselhar ele e que aquele cara não muda. Chega um momento que você desiste dele. Porque não adianta você ficar perdendo tempo, dando conselho ou tentando falar pra ele separar da mulher que tá chifrando ele. O cara simplesmente volta. E eu vejo que o Igor fez exatamente a mesma coisa. Ele tentou conversar com o Monark, tentou ir atrás e tal. Só que o Monark é o Monark, é desse jeito. Então chega uma hora que a pessoa não muda mais. E, e ele quer cobrar agora amizade. Então, assim, o Monark destruiu tudo, cara. As pessoas, elas têm, como eu falei, responsabilidades diferentes da vida. Então ele tá cobrando que o Igor tivesse do lado dele, só que não tem como estar do lado dele, porque ele falou uma merda. E com certeza o Igor já tinha avisado várias e várias vezes pra ele não fazer isso. Então, assim, meu irmão, não dá. Assim, eu tento ser muito imparcial aqui nesse vídeo, mas não tem como. O Monark, ele tá entrando num papel de vítima, né? De que ele não teve culpa de absolutamente nada. E de que todo mundo tá contra ele, de que o Igor traiu ele, de que, nossa, vocês foram super ingratos comigo. Só que, irmão, você mesmo construiu essa merda toda. Você mesmo. Você não quer ter responsabilidade de nada na vida, cara. Então, assim, eu fico indignado, entendeu? Eu fico indignado. Mas vamos lá. Vou continuar aqui. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de Mario, passando raiva, brigando com a família. Tá, beleza. Eu cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio, eu que pintei a porcaria dos estúdios, fui atrás de equipamento. Tipo, eu tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele pôde e teve a oportunidade de participar de um boom de podcast que não acontece nunca mais na vida. Ok, vamos lá. Quando uma pessoa tem uma ideia, não é essa ideia que é o sucesso do negócio, tá? Porque não adianta nada você ter uma ideia e não executar. O Flow, ele foi executado por duas pessoas, pelo Igor e pelo Monark. Então não basta o Monark ter tido a ideia. Ele quer ter, assim, todo o mérito da coisa, ele quer levar pro lado sentimental de que ele fundou, de que ele teve. Ok, mas se ele teve a ideia, por que ele não fez sozinho? E outra, será que o Flow teria chegado onde chegou só com o Monark? É uma coisa que a gente tem que pensar também. Então, ele tenta aqui diminuir o Igor, e o Igor trabalhou junto com ele, cara. Trabalhou a mesma coisa com ele. E assim, eu tenho certeza que se a gente sentar pra ouvir o Igor também, do que o Igor fez, do que o Igor aguentou, o Igor também vai ter um monte de coisa pra falar, sabe? Tá falando aqui, que eu pintei o estúdio e tal. Beleza. Mas o Igor também não pode ter, sei lá, arrumado o frete dos equipamentos, arrumado os convidados, ter pago o hotel dos primeiros convidados, sei lá. Assim, quando você ouve uns sócios assim brigando, a história ela sempre tem três lados, sabe? Tem o lado de uma pessoa, o lado de outra e tem a verdade. Então, é claro que aqui ele vai sempre tentar defender o dele. Só que não foi porque ele pintou o estúdio do Flow, não foi porque ele foi atrás do equipamento do Flow que o negócio deu certo. O negócio deu certo porque os dois trabalharam por muito tempo. Inclusive o Flow em 2019, cara, foi basicamente nada assim. E em 2020 que ele foi explodir. Então eles ficaram ali um ano trabalhando, sem ganhar nada, só gastando. Então foi uma dedicação dos dois, sabe? Então aqui ele tá tentando colocar como se ele fosse um salvador da pátria que tirou o Igor de uma situação merda. Ó, tipo assim, eu salvei o Igor e agora ele tá sendo super ingrato comigo. Então assim, é uma coisa que não faz o menor sentido, sabe?
Ah, beleza. É que ele continua. Eu deixei ele na merda, eu deixei ele no paraíso. Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá e tal, é porque eu proporcionei isso junto. E ele, claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também. Mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava no bem bom pra falar que eu fudi ele. Você tá entendendo? É uma ingratidão sem fim. E assim, o Monarca ele tá com uma síndrome de protagonista, assim, como se ele fosse o cara mais bizarro do mundo, como se ele fosse o Joe Rogan, sabe? Se fosse o Joe Rogan. Então, o Monark, ele tá achando que ele teve um peso no Flow ser o que o Flow foi. Sendo que, se ele tivesse essa importância toda, por que que o Flow continuou? Por que que o Flow continua? Por que que o Flow tá dando certo até hoje? Se ele é esse cara tão importante, então, quando ele saiu do Flow, era pro Flow ter acabado. E o Flow não acabou. Então, assim, será que as pessoas estão ali pelo Igor e pelo bom papo, pela boa estrutura, enfim, pelo formato da coisa, ou estavam lá pelo Monark? Nesse podcast agora que o Monark tá começando, ele tá tendo essa audiência toda que ele acha que ele tem, que ele importa? Então, o que ele falou aqui foi uma coisa certa, tá? Eles pegaram um boom do podcast, eles tiveram uma boa sorte ali de entrar na pandemia, da pandemia acontecer quando o negócio dele já estava rodando, né? Então, as pessoas tiveram que ficar em casa, elas foram, né, proibidas de irem pra rua, os trabalhos pararam, então as pessoas tiveram muito tempo e elas conseguiram ficar ali vendo aqueles podcasts. Então, realmente, eles surfaram esse boom ali dos podcasts, só que, assim, não foi por causa dele, foi o momento, entendeu? Então, vamos lá. Então, ele continua. O cara lá tá numa situação bem bom, que pegou uma empresa que vale, sei lá, quantos 100 milhões de reais. Ele continua batendo nessa tecla que o Flow vale 100 milhões de reais. Eu vou mostrar para vocês que, na minha concepção, não vale, tá? Eu vou mostrar alguns cases de podcasts que já foram negociados, enfim. Vou mostrar para vocês melhor o cenário. 10 milhões com inflação, vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Se ele conseguiu 10, tipo, se ele juntou 10 milhões agora no Flow, então assim, o Monark aqui ele tá falando que se o Igor conseguiu juntar 10 milhões na pessoa física, ele põe numa aplicação e ele ganha 100 mil reais por mês. E ele tá pagando pro Monark 25, tá? E ele fala assim, e eu não posso brigar, como que eu não posso tentar reaver algo que é meu por direito? Que eu construí e que ele tá lá no bem bom, que ele se apossou porque ele se aproveitou de uma conjuntura midiática que queriam me destruir porque eu não gosto das coisas que eu falo. E ele surfa na onda dos meus inimigos e eu tenho que ser amigo dele para sempre e ficar calado. Então, assim, mais uma vez o Monark entra nessa neura de que tem uma conjuntura midiática querendo destruir ele. E ele não pode tentar reaver algo que é dele por direito. Vamos lá. Quando você assina vendendo suas cotas, né? Quando você vende sua participação, já não tem mais nada teu por direito, tá? Você já transferiu essas cotas para outra pessoa, para o teu comprador. Agora, o que ele pode questionar é o formato de pagamento. Então, assim, se o Flow não está pagando 25, 50, que seja, ele pode acionar um advogado para o advogado fazer a cobrança, né? Então, é tudo bem. Mas, assim, não tem mais nada teu por direito ali. E eu duvido muito que ele esteja no bem bom, tá, gente? Ele fala aqui que ele tá no bem bom o tempo todo. Eu duvido que o Igor esteja num bem bom, assim, que ele imagina. Bom, e ele não se apossou, né? Ele comprou a participação no Monark e ele tá pagando, e o Monark vai receber. E aí, continuando aqui. Então, se o Igor tivesse, tipo... E ele entra numa neura, e agora é a parte mais bizarra de todas, que ele fala assim, então, pô, o Igor agora, né, estamos bem, né, o Flow tá bem, digamos que o Flow tá ganhando dinheiro, essa parte que ele quis dizer isso. Ele fala assim, Monark, ó, estamos te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, então eu vou voltar para 50 mil. Essa é a possibilidade que ele coloca aqui, beleza. E outra, pô, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber que você tá participando da empresa. Ajudar ele, né? Eu te dou uma participação do lucro, alguma coisa assim e tal. Nem precisava pagar isso, pagar os 50 mil, entendeu? Falava, pô, vou reajustar esse valor pela inflação, para você não perder. E se ele tivesse feito isso, eu não tava falando nada, eu tava quieto, entendeu? Então vamos lá, mais uma vez. O reajuste pela inflação é correto
o monarca fica puto porque, assim, era o básico, ok? Isso aí existe em todo contrato. Mas, mais uma vez, se ele colocou e ele aceitou, então o Flow, como ele escreveu o contrato, ele procurou a melhor forma dele pagar. Então, quem engoliu bola foi o monarca. Beleza. Mas o que ele coloca aqui, que é o absurdo, é que, tipo assim, o Igor, ele iria colocar o monarca, assim, pelos fundos da empresa, sem ninguém saber, né? E ainda compartilhar lucro com o monarca. Irmão, o Igor tá lá trabalhando, né? Tem uma equipe grande lá, tem entrevistados, tem uma equipe de mídia braba, tal, tá todo mundo ali todo dia trabalhando, tal, correndo atrás, fechando patrocínio. E ele ainda tem que dar um lucro pro Monark. E falar assim: olha, Monark, caramba, que coisa, né? Pô, você é muito gente boa, você é maneiro, né? Pô, vem pra cá, deixa eu te dar um dinheiro a mais que você não merece. Vem cá, deixa eu te dar um dinheiro. Deixa eu te dar participação do lucro, cara. Eu já tenho a tua participação da empresa, né? Eu já tenho 100% da empresa, mas deixa eu te dar aqui um dinheiro por gratidão. Cara, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Em nenhum lugar você vende uma participação na empresa, passa-se 4 anos e você espera que alguém tenha algum tipo de consideração por você, que tipo passe a mão na sua cabeça, fala assim: "Ah, vem cá, deixa eu te abraçar aqui. Ah, acho que você não tá bem, né? Deixa eu te ajudar aqui". Cara, não existe isso, gente, não existe. O cara tá lá tomando risco, tá com uma porrada de funcionário, processo nas costas, com certeza deve ter algum processo, porque, pô, tem um monte de funcionário lá, um monte de instabilidade correndo atrás. Porra, pra ainda dar lucro pro Monark? O que o Monark fez, cara? Assim, o que o Monark tá fazendo? Como que o Monark poderia ajudar o Flow? Entendeu? Então as pessoas elas têm uma concepção, uma ideia na cabeça delas que, porra, cara, é difícil entender. É difícil, sabe? Assim, eu perco a paciência com isso. Mas vamos lá, vamos continuar que tem muito mais coisa aqui pra falar. E aí nessa parte aqui, nos 13 minutos, o Glauber fala. Ele entra num assunto de sociedade, tá? E aqui eu até cortei um pouco da transcrição, mas se você quiser, é só colocar nos 13 minutos, aí você vai ver o vídeo inteiro. Mas ele elogia muito o Vilela, porque o Vilela já tinha uma maturidade, né? O Vilela já tinha uma empresa antes. E o Vilela não chamou nenhum sócio para começar. O Vilela começou o negócio sozinho. E aí o Glauber fala: aí tu lembra que eu te falo, irmão, que você tem que ir mitigando as vulnerabilidades. Então aqui ele coloca, ao meu entendimento, que um sócio é uma vulnerabilidade, né? E ele fala assim: ele não pegou um amigo dele gordinho, né? Fala do Vilela. O Vilela não pegou um amigo dele gordinho que tava lá comendo Cheetos e falou: porra, vamos virar sócio, 50-50, metade para cada um e tal. Como se o Monark tivesse feito uma burrice, né? De ter chamado o Igor lá no início. E assim, vamos lá, eu queria pontuar essa fala aqui do Glauber porque eu tenho uma boa experiência com sócios, tá? E a boa verdade é o seguinte: de 10 sociedades, umas 8 vão dar errado e 2 vão dar certo. Então, em parte, o que ele está falando aqui é verdade. Mas, em parte também, é o seguinte: tem negócios que você não chega tão longe sem um sócio. Então, e eu vou dar um exemplo aqui muito categórico e que as pessoas tiram muito sarro deles, né? Que é o Podpah. Que o pessoal fala que eles são burros e tal. Mas assim, o Podpah são 2 sócios, se você pensar bem, né? São 2 sócios que trouxeram outros sócios, que captaram um fundo de investimentos ali e tal. E a empresa dos caras está gigante hoje. A gente vai ver um pouquinho mais deles ali mais para frente, quanto que eles vão faturar por ano e tal, com dados atualizados desse ano. Mas a empresa deles ficou gigante, eles explodiram. Por quê? Porque quando você tem um sócio complementar, você consegue fazer mais coisas, você faz coisas em dobro. Então, ser sócio único é bom? Cara, pode ser bom dependendo do que você quer para sua vida. E aí você pode chegar num certo tamanho de negócio também. Agora, se você tem um sócio certo, porra, você explode. Eu tive vários sócios diferentes em várias empresas que eu tive, tá? E a empresa que mais me deu grana foi uma empresa que eu tive 4 sócios diferentes. Tive fundo de investimento, enfim, tive outros sócios que entraram e saíram também nessa empresa, tá? Mas no fim, sobraram 4. Então essa empresa funcionou muito bem por 5 anos. No 6º ano, eu tive um problema societário. Eu tive que desfazer a sociedade. Mas, olhando como um todo,
pô, ela deu muito mais certo do que errado, sabe? Eu tive 5 anos bons para ter um ano ruim. Então, usando o exemplo do Podpah, o meu exemplo e de tantos outros que eu conheço, quando você encontra um sócio bom, quando você acerta na sociedade, cara, você ganha muito mais dinheiro do que você tivesse sozinho. E até falando também sobre o negócio do Glauber aqui, ele fala que, né, ele toca o negócio dele sozinho, só que o negócio dele, de todos os podcasts, é o negócio mais sensível que tem, é o negócio mais perigoso, que ele pode acabar da noite pro dia. Porque o Glauber, ele entra em assuntos como política, violência, né? Que são assuntos muito fáceis de, tipo, acabar com o canal da noite pro dia. Por exemplo, o YouTube, ele é uma plataforma family friendly. Então, ele só quer conteúdos que sejam bonzinhos, né? Conteúdos que a família consiga assistir, que você consiga assistir em família ali, fazer uma coisa boa. Agora, ele fala de violência, ele fala de política, ele traz policiais, né? Os policiais falam ali como eles fizeram, aconteceram e tal. Então é muito fácil do YouTube, da noite pro dia, cortar a monetização do canal dele. E tem vários argumentos para usar contra isso, né? Agora, outra coisa, é muito fácil também um certo ministro aí da STF derrubar o canal dele também. Falar assim, cara, você tá falando muita coisa política ali e tal, como já aconteceu na época da eleição. Se você lembra, né, na época da eleição, um certo ministro do STF mandou um ofício pro Twitter pedindo para derrubar vários perfis que eram opositores a ele, que tinham uma visão política diferente, que estavam criticando ele, sem motivo nenhum. Então a gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil, cara. Então o Glauber fala aqui, né, como um lado positivo que ele não tem sócio, tal, que ele é sozinho, que ele manda no negócio dele. Cara, mas de todos os negócios dele é o mais sensível, assim, que pode acabar da noite pro dia muito fácil, tá? Então, enfim, vamos continuar aqui. E aí o Glauber continua. O Monark, meu irmão, é uma carreta sem freio, porque ele é como eu acho que o podcast tem que ser, porque ele vê o podcast dessa forma, a função dele na Terra é assim. E assim, o Monark tá nessa situação justamente porque ele é uma carreta sem freio, porque ele não pensa no que ele fala, porque ele não se comportou profissionalmente, porque ele quer ser um adulto mimado. Então o podcast não tem que ser assim. Inclusive o Flow quase acabou porque o Monark fez desse jeito. O Flow só continuou porque foi o Flow, tá? Porque ele era o 01, 02 ali do Brasil naquele momento. Agora, se fosse um podcast menor, já teria acabado com certeza, porque perdeu todos os patrocínios, a AdSense. Então não tem caixa que sustente uma empresa com tanta despesa para pagar, né? Eu posso estar errado, mas eu vi alguns vídeos aí que o Igor, pô, pegou dinheiro emprestado, né? Eu acho que o primo rico, tipo, deu um dinheiro para ele e tal, no momento que ele tava precisando ali. Enfim, que ele ficou negativo em vários momentos ali e criou dívida com várias pessoas para tentar salvar o negócio. Agora, se é um podcast menor, que não tem esse acesso ao primo rico, que não tem acesso a banco, a crédito, enfim, cara, não acontece, o negócio quebra. O Monark ia ter quebrado o negócio inteiro, ia ter demitido várias pessoas, dezenas de pessoas, por causa de uma fala dele. Entendeu? Então isso que me deixa puto aqui, analisando esse caso, é que o Monark tá se colocando como uma vítima de uma merda que ele mesmo criou. E que ele defende isso até hoje. Ele acha que tem que ser assim. E o Glauber entrou na ideia dele aqui e tá falando que tem que ser assim também. Enfim. Ele fala, e foi isso que fez o Flow bombar, né, tal. Porque se não fosse isso, não sei se o podcast se desenvolveria com todo mundo copiando você. Bom, assim, o Monark trouxe a ideia do podcast de mesa, tá? Mas isso já existe há muitos anos. O Joe Rogan já faz isso desde 2009. O Joe Rogan começou no YouTube em 2013 com esse formato. Então, assim, se não fosse o Monark, ia ser outra pessoa, cara. O Monark usa essa narrativa, né, de que, eu criei esse formato. Assim, não criou. Você trouxe ele aqui pro Brasil, ok. Mas se não fosse você, outra pessoa ia fazer, porque é só um formato. É só você botar uma mesa e um microfone desse aqui, e acabou. Entendeu? Parece até que ele inventou uma empresa, que ele é o Elon Musk, que ele, porra, inventou o foguete que dá ré. E, cara, calma aí, você não é esse gênio todo não, porra. Pelo amor de Deus. Então fica uma supervalorização, né, de que, não, que eles... O Monark fez, aconteceu, que ele é um gênio. Meu irmão, porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, vamos lá. E aí ele termina falando assim, mas não é mais fácil, não é mais dinheiro fácil, não é mais uma vida fácil, igual foi no passado, igual tinha muito mais audiência,
porque não tinha TikTok em 2023. Então ele fala que em 22 e 23 foi o auge deles, né, do podcast. Isso aqui eu concordo com o Glauber, porque hoje você que produz mídia, você que produz um vídeo pro YouTube, enfim, tem um podcast, alguma coisa, você tem mais concorrência, você tem mais canais de mídia dividindo a atenção das pessoas. Então a gente tem que pensar que cada ser humano, cada espectador, tem uma quantidade finita de atenção que ele consegue te dar, né? Então, supondo que um trabalhador médio, né, um afegão médio ali, ele teria de 1 a 1 hora e meia por dia de entretenimento, tá? Vou tirar aí que ele tenha 30 minutos ali no almoço, que ele pegue o celular e veja alguma coisa, e mais 1 hora quando ele chega em casa, né, que ele ligue o YouTube ali. Então, todo esse tempo vai ser dividido entre Netflix, jogos, Cazé TV, que nesse momento está transmitindo a Copa do Mundo, TikTok, Instagram, outros canais do YouTube que ele goste. Então, em 2022, né, e 21 ali, realmente tinha menos concorrência do que tem hoje. Hoje você tem mais opções de mídia, tem mais canais, mais produtores de conteúdo. Porra, tem um monte de gente no Instagram que não tinha em 2022. TikTok, nem se fala. Então, a disputa por atenção, ela só cresce, ela só aumenta, entendeu? E quem sai na frente é quem tem mais poder de produção de mídia. Vou dar um exemplo. Aqueles caras, o canal Aqueles Caras, pô, eles têm uma mega produção, eles têm câmeras, eles têm produtor, têm editor de vídeo e tal. Então, eles têm uma produção muito grande, eles conseguem fazer vários quadros diferentes, eles são várias pessoas, conseguem viajar, produzir conteúdo, entrevistar jogador, fazer isso, aquilo. Então, eles têm uma vantagem competitiva muito maior sobre você, que vai produzir um canal de entretenimento também. Digamos que você queira fazer um formato ali parecido, né? Que você, um canal de curiosidades, um canal de... Enfim, eles vão ter uma vantagem muito grande sobre você. Então imagina que o teu usuário sobrou ali 15 minutos do dia dele, ele quer assistir um vídeo para relaxar, vai aparecer no YouTube o teu vídeo e do lado um vídeo do Aqueles Caras, entrevistando o Neymar, né? Brincando com o Neymar ali, brincando com o Vinícius Júnior. Porra, tu acha que o cara vai assistir o quê? Né? Se o cara gosta de futebol, ele vai assistir o canal do Aqueles Caras. Então, hoje a competição ela tá muito mais difícil, né? Ela tá muito mais disputada. E realmente as pessoas elas só vão parar para ouvir um podcast se elas tiverem muito interesse naquilo ali, tá? Então, eu tenho um vídeo grande aqui nesse canal analisando o mercado de podcasts. Eu comparo visualização, pego canais americanos, pego canais brasileiros, mostro como era 21, 22, enfim. É uma análise bem completa. Esse vídeo se chama Como Salvar um Podcast. Então, se você tem interesse por esse assunto, clica aqui que é uma análise bem completa mesmo. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, qual é o meu veredito aqui sobre esse tema do Monark, tá? Sobre o tema do contrato do Monark. Vamos lá. O Monark ele perdeu muito feio no contrato, tá? E os furos do contrato foram o seguinte: ele poderia ter pedido a correção da Selic, né? Uma correção monetária, que é o mais básico, gente. Isso aqui não é pedir nada não, isso aqui é o básico, tá? Então, como eu já expliquei, o dinheiro tem um custo ao longo do tempo, e se você recebe esse dinheiro em longas parcelas, esse dinheiro ele vai perdendo valor a cada parcela que você recebe, tá? Isso é muito óbvio. Agora, ele podia ter colocado também uma multa por não pagamento. Por quê? Porque se acontece esse fato que ele está dizendo, né, que o pessoal não está pagando o contrato dele, teria que ter uma multa. Então, por exemplo, digamos que ele tem que receber ele 25 mil, então, para cada mês que essa pessoa não pague, ou para cada dia, geralmente é por dias, tá? Para cada dia de atraso desse pagamento, seria acrescido 1%, 2% de juros, sabe? Então, tem uma penalidade quando quem te comprou não paga, beleza? Outra coisa que ele poderia ter pedido são as garantias reais do comprador. Então, que seria o penhor dos bens, né? Então, por exemplo, poxa, se você compra alguma coisa de mim, eu tenho que ter uma garantia de que você vai ter condições de me pagar. Como é que você me garante isso? Então tem que ser alguma coisa equivalente. Então, se eu estou comprando tuas cotas, eu coloco na reta, eu coloco o meu na reta. Outra coisa também que entra é a garantia da casa, né? Então, se o Igor tem uma casa própria, isso entra na conta. Pô, não consegui pagar, beleza, me dá tua casa, me dá teu carro, alguma coisa assim do tipo. E ainda assim, tem a possibilidade de venda para o investidor externo. Então, caso o Igor não conseguisse
pagar a parte do Monark. Então, o Monark falou que ainda precisa receber 9 milhões, né? Então, ele vendeu a 10 milhões a parte dele, já recebeu 1 milhão, agora falta receber 9. Então, se o Igor não consegue pagar essa parte, o Monark poderia pegar essas cotas, esses 9 milhões, né, em ações, e vender para investidores externos. Então, ele simplesmente poderia abrir cotas. Então, supondo que o Monark chegue, né, chega lá no Instagram, fala assim, gente, quem quer ser sócio do Flow? Quem quer ter direito sobre o lucro do Flow? Eu estou vendendo cotas aqui. Estou vendendo 1.000 cotas, estou vendendo 100 cotas, sabe? Tipo como uma empresa abrir ações na bolsa, sabe? Você compra ações ali daquela empresa, você tem direito a uma porcentagem do lucro. Então, ele poderia também ter essa possibilidade de venda para um investidor externo. Isso tudo para proteger o Monark de receber o que ele tem direito de receber, tá? Então, tudo isso teria que ter no contrato dele como mecanismo de proteção. Agora, outra coisa que eu adicionaria aqui, tá? Se eu fosse advogado dele. Todo semestre, analisar a saúde financeira da empresa. Então, eu ia criar uma cláusula para que o Flow, ele, de 6 em 6 meses, fosse obrigado a me mandar o balanço da empresa para eu olhar como estão os números. Por quê? Se o Flow naquele ano, vou fazer uma matemática muito simples aqui, tá? Se o Flow naquele ano faturava 10 milhões e ele combinou de pagar 25 mil reais por mês para o Monark, digamos que 2 anos depois, ou 1 ano depois, o Flow está faturando 25 milhões. Então, olhando isso, e até coloquei aqui, que você não precisa nem ser o Monark, tá? Você pode colocar um perito contador, para que, né, caso a parte que está comprando, né, no caso o Igor, se ele não quiser compartilhar o número da empresa dele, né, se ele achar que é uma coisa que é muito invasiva, já que agora o Monark não tem direito nenhum sobre o Flow, pode ser colocar um perito contador que vai ficar no meio dos dois, né? Então aqui você tem o Igor, aqui o Monark, e aqui no meio um perito contador que vai analisar os números da empresa do Flow e vamos definir, tipo assim, porra, se o Flow aumentou, o Flow cresceu, tá sobrando mais lucro, né? Tá tudo bonito, pô, vamos reajustar essa parcela, né? Era 25 mil lá em 2022, quando a coisa tava preta. Agora, porra, a coisa melhorou agora, a empresa está no verde, pô, vamos ajustar isso para 50, para 60, para 70. Por quê? Porque isso é sinal de que está tendo uma boa vontade do Monark receber o valor dele o quanto antes e do Igor também adquirir essas cotas aí quanto antes e ficar livre disso, né? Então, o interesse é desembaraçar esse desacordo aí o mais rápido possível. Isso aí pode ser feito também dessa forma, tá? Outra coisa, a cláusula de sigilo que eu falei com vocês. Então, todo contrato, principalmente no caso deles, né, que são pessoas públicas, deveria ter uma cláusula de sigilo com multa, tá? Eu tenho cláusula de sigilo com uma multa altíssima. Se eu abro o bico, se eu exponho a pessoa que me comprou, como é que foi, como é que aconteceu, eu vou pagar uma multa muito cara. Então, a única forma que você tem de garantir que as coisas vão dar certo é colocando multa. Porque, cara, é assim que as coisas funcionam, é assim que o mundo funciona. Então, eu chuto que não tenha nenhuma cláusula de sigilo, por isso que o Monark está abrindo o bico aí e prejudicando a imagem do Igor dessa forma. Se tivesse uma cláusula de sigilo com uma multa de 3 milhões, duvido que ele pensaria 2 vezes antes de abrir o bico ali e falar essas coisas que ele está falando no podcast, né? Minha opinião. E por último, é muito comum ter uma cláusula de não compete. O que é uma cláusula de não compete? É uma cláusula de não concorrência desleal. Então, como o Monark é uma pessoa pública, e ele carrega uma audiência, carregava, né, uma audiência ou carrega uma audiência, quando você sai da empresa, você fica um período ali, geralmente de 3 a 5 anos, sem poder abrir uma empresa que você fazia a mesma coisa na empresa anterior. Então, no caso dele, ele teria que ficar um tempo sem fazer um podcast. Por quê? Porque ele vai carregar inteligência, ele vai carregar uma audiência que ele construiu naquela empresa para a empresa nova dele, a custo zero. Isso serve para você também, tá? Se você sai de um negócio que você, poxa, foi expert, que você foi, né, um cara que, né, ganhou uma audiência muito grande, que você usou o tráfego ali, que, né, que você ganhou muitas coisas com aquilo, o normal é que você saia dessa empresa, que você venda a sua parte, mas que você não possa montar nada parecido na próxima empresa que você fundar, porque entende-se que é uma concorrência desleal.
Porque aí imagina, você fez sociedade com uma pessoa, essa empresa injetou em você ali, 3 milhões em tráfego, né? Você ganhou seguidor pra caramba. Se você sai dessa empresa e você monta um perfil do zero, cara, aquelas pessoas que te seguiam vão querer seguir você, porque elas gostaram de você, né? Não gostaram da empresa. Você era a cara da empresa. Então entende-se que você não poderia ter uma outra atividade igual, né? Vender algo parecido, tá? Agora, vamos pro próximo tópico. O monarca foi realmente injustiçado? Então, eu fiquei com essa curiosidade, tá? Eu pesquisei bastante esse assunto e eu fiquei na dúvida. Eu falei, cara, será que ele poderia sair da sociedade? Se ele poderia ser expulso da sociedade? Porque o que ele fez meio que colocou o Flow na lama, sabe? E aí a gente chegou nessa resposta aqui. Então, eu fui consultar a lei para mostrar exatamente o que era direito do monarca e o que era direito do Igor, tá? E agora vocês vão se surpreender. Bom, o monarca poderia ter sido expulso do Flow? De acordo com o Código Civil, artigo 1030, sim. Se um sócio, ele pode ser expulso por causar grandes danos à empresa, desde que a atitude configure falta grave ou coloque em risco a continuidade do negócio. A legislação brasileira exige que o motivo seja devidamente comprovado, tá? Então isso aqui vale para vocês também. Então se você tem um sócio que ele faz uma cagada tão grande a ponto de complicar a empresa ali, que ela não consiga mais ganhar dinheiro, sabe? Que ele manche muito a imagem da empresa, ele pode sim ser expulso. E aí, abriu ali o chat do Gemini, né, no Google, e eu coloquei a situação no Monark. Eu escrevi isso aqui. Vamos lá. O sócio tem uma empresa de comunicação, ele profere uma frase que foi interpretada como incitação a crime de ódio, gerou grande polêmica e a empresa perdeu 100% da receita por conta deste episódio. O que pode acontecer nesse caso? Então, isso aqui foi eu escrevendo e fazendo a pergunta para a IA que me deu essa informação, tá? O que ele responde aqui é o seguinte: esse caso configura um cenário clássico de ato inegável gravidade com risco à continuidade da empresa. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: que o que o Monark fez foi tão grave que isso traz um risco muito grande para a empresa continuar funcionando. Então, trazendo consequências jurídicas e financeiras severas para o sócio que proferiu essa frase. Em empresas de comunicação, como é o caso do Flow, a reputação é o ativo mais valioso e vinculá-la a um crime de ódio destrói esse patrimônio. E foi o que aconteceu exatamente com o Flow, né, gente? A gente viu que o Flow perdeu todos os patrocínios, perdeu a AdSense. Muita gente pediu para tirar o vídeo de lá, porque se sentiu totalmente incomodada com a situação, né? Então, eles perderam vários vídeos ali, perderam a AdSense de várias pessoas, enfim. Gerou uma quebra de reputação do Flow por conta dessa fala. E ele continua: o que pode acontecer juridicamente nesse cenário? Primeiro, a exclusão do sócio por justa causa. Então, o Código Civil autoriza a expulsão do sócio que coloca o negócio em risco. A perda de 100% do faturamento é prova material indiscutível do dano e do risco à sobrevivência da empresa. Foi o que eu falei com vocês. Então, ele coloca aqui as condições. Se ele for minoritário, não é o caso do Monark, vamos pular para esse. Se ele for majoritário, ou a empresa tiver apenas 2 sócios com 50% cada, que era o caso deles, a exclusão terá de ser judicial. O sócio afetado, no caso o Igor, precisará entrar com uma ação de dissolução parcial da sociedade, provando que a conduta dele destruiu a viabilidade do negócio. Um juiz pode, inclusive, conceder uma liminar para afastar o sócio imediatamente da administração. Então, aqui ele está dizendo que o Igor teria que ter entrado na justiça, né, contra o Monark, e no dia seguinte o próprio juiz poderia afastar o Monark da administração do negócio, né, até para impedir que ele faça algum tipo de retaliação, de que tipo ele apague o canal do Flow, né, que ele apague alguma coisa, que ele vaze a senha, que ele, enfim, que ele faça alguma coisa para prejudicar. E o caso do Monark foi muito midiático, né? Então, se o Igor fizesse esse movimento, ele teria sucesso, porque qualquer juiz teria dado causa ganha para ele aqui, tá? E aqui ele vem para uma outra situação que é a retenção dos haveres para pagamento do prejuízo. Então, legalmente, o sócio excluído teria direito a receber o valor de suas cotas, que se chama apuração de haveres, que é
que foi o que aconteceu com o Monark, né? Então ele vai receber esses 10 milhões de acordo com as cotas dele. Então a apuração de haveres nada mais é do que o valuation da empresa. Então é feito o valuation, faz um cálculo ali de quanto a empresa vale e divide no meio, né? Então naquele momento chegou-se à conclusão de que o Flow valia 20 milhões, então 10 milhões para o Monark, 10 milhões para o Igor, beleza? E ele continua. No entanto, como a empresa perdeu todos os clientes por culpa exclusiva do Monark, os sócios restantes podem, no caso o Igor, né, calcular o valor real atual da empresa, que despencou após a crise. Então, esse valuation ele precisa ser calculado um dia após o Monark ter feito aquela cagada, né, de ter acabado com os contratos, de ter acabado com o valor da empresa. Porque é muito normal no valuation a gente fazer uma projeção. Então a gente olha o ano anterior, a gente olha o ano atual e a gente faz uma projeção real ali, né, do que vai ser fechado ali naquele ano. Então, aqui é o contrário. Então, como o Monark acabou com tudo, então é feito um cálculo do que você tem naquele dia, tá? Então, se você tinha, poxa, uma projeção de receber 6 milhões ali em contratos de publicidade no restante do ano, não, então esses contratos acabaram, esses 6 milhões vira zero. Então a gente conta com o que a gente tem. E ele continua entrar com uma ação de indenização contra esse sócio por perdas e danos. Então o Igor poderia ter entrado contra o Monark na justiça para reaver esse dinheiro aí que ele perdeu, tá? E olha essa última opção aqui que é a mais importante. Ele poderia ainda abater o valor do prejuízo causado diretamente daquilo que ele teria a receber, fazendo com que ele saia sem levar nada ou até devendo à sociedade. Então, olha como o cenário do Monark muda. Então, se o Igor quisesse realmente levar esse negócio adiante, botar o pau na mesa, ir para a justiça, o Monark ele teria que, na verdade, pagar para o Igor. Ele não estaria nem que receber esses 10 milhões aí que ele está recebendo. Por quê? Um cálculo muito simples, tá? Ele teria que fazer um cálculo do que o Monark fez o Flow perder. E, assim, olhando de fora, mas assim, é muito simples ver que o Monark causou muito mais de 10 milhões de prejuízo ao Flow. Então, se o Igor contrata um bom advogado, né? Se ele entra com um advisor financeiro ali para fazer uma projeção real do que o Monark fez o Flow perder, com certeza foi mais de 10 milhões, tá? Inclusive, se ele quiser fazer isso agora, ele consegue fazer uma projeção, né? Olhar para trás, trazer números passados. E se o Igor quiser, ele pode até entrar como um advogado societário e falar: cara, ó, olha só, vamos rediscutir esse contrato aqui. Vamos levar isso para um juiz, porque eu não acho que você tem que receber esses 9 milhões, não, tá? Porque aconteceu isso, 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 isso. Se vai dar certo ou não, não sei, mas ele tem argumentos muito sólidos para pleitear isso se ele quiser, tá? Então, se o Igor quiser deixar de ser bonzinho, como ele está sendo agora, ele pode falar: beleza, beleza, Monark, tu quer botar o pau na mesa, quer dar um de maluco? Então vamos lá. Então vou pegar tudo isso aqui e vamos levar para o juiz com base, né, na lei aqui e vamos calcular tudo que você fez eu perder e vamos ver se você tem direito a alguma coisa. Então assim, né? Mas vamos lá. E por fim, ele diz até que o sócio que proferiu a frase responderá pessoal e civilmente perante terceiros pelos danos causados. Então aqui ele diz que isso se estende além da pessoa jurídica, né? Então não basta só ter tido ali a dissolução da sociedade. O monarca ele pode sim ser acusado de alguma coisa civilmente ali, né? E ter algum problema, um processo pessoal, né? A pessoa física do monarca pode ter que responder pelas coisas que ele falou e fez ali pela empresa, tá? Como pessoa física mesmo. E aqui eu ainda trouxe uma curiosidade para vocês, porque o Steve Jobs ele foi demitido da Apple, tá? Então o Steve ele fundou a Apple, mas ele foi demitido da própria empresa. Por quê? Ele começou a tretar muito com o CEO, né, que era o John, e o próprio conselho de administração viu que ele estava muito louco, tipo, e ele era uma pessoa muito difícil de lidar, e excluiu o Steve Jobs da própria empresa dele. Então, ele tinha uma personalidade muito forte, né? Então, estou trazendo aqui um case da Apple para vocês verem que isso não é uma coisa de outro mundo, né? Quando
o fundador ou quando um sócio acaba sendo uma pessoa muito difícil de trabalhar, ele pode ser expulso, porque ninguém está acima da empresa, né? A empresa é uma coisa muito maior do que a pessoa física. Então a empresa é que dá trabalho para as pessoas, é que movimenta dinheiro, que paga imposto, que faz tudo. Tem uma função social, tem uma função econômica muito grande. Então não é qualquer louco, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai começar a atrapalhar a empresa. Então quando a empresa cresce, ela tem um conselho administrativo e esse conselho tem poderes de fazer uma votação e chegar a um consenso de expulsar alguém, inclusive o fundador. Então, isso já aconteceu na Apple, aconteceu no Flow, então assim, não é nada demais, tá, gente? Isso aí é até normal em grandes empresas. Isso já aconteceu bastante. E aqui a gente entra no outro tópico, que é de quanto o Flow realmente vale. Porque o Monark, ele falou várias vezes que o Flow vale 100 milhões de reais, mas será que ele vale isso tudo mesmo? Então vamos lá. Essa conta, para começo de conversa, não é tão fácil, tá? Uma coisa é uma empresa valer e outra coisa é alguém pagar, ela ter liquidez, ok? Então, dados aqui atuais, né? Os múltiplos eles estão muito menores do que em 2021 e 2022. Múltiplo, só para contextualizar um pouco melhor, primeiro a gente define o valuation da empresa, que é quanto ela vale ali de fato, e aí tem também o múltiplo, né? Que é quanto o mercado paga por essa empresa. Então, digamos que uma empresa seja avaliada em 10 milhões de reais, tá? E que o múltiplo dela seja de 5. Então, o valor de mercado dessa empresa seria de 50 milhões. Tá? Uma matemática bem fácil aqui. E aí, quando a gente olha para aquisições de podcasts, a gente teve pouquíssimas aquisições nos Estados Unidos. E o valuation ele depende muito do interesse do comprador. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o valor ele vai depender de quem compra. Então, por exemplo, se o Spotify quer comprar o podcast do Joe Rogan, não é porque de fato o podcast vale 200 ou 300 milhões. É que ele tem um valor estratégico muito maior dentro da Spotify, entendeu? Às vezes o podcast do Joe Rogan tem um valuation de, sei lá, 80 milhões, de 100 milhões. Mas o Spotify faz um cheque para ele de 200, porque para o Spotify vale muito mais, entendeu? Para o Spotify, estrategicamente, isso vai valer 300, 400. Até porque ele traz os espectadores do Joe Rogan, traz aquela quantidade de views e tal, e esse cálculo vai valorizando ainda mais o Spotify, porque o Joe Rogan entra dentro do guarda-chuva do Spotify. Então, trazendo clientes, ouvintes, enfim. Então, eu estou tentando simplificar, mas é uma conta muito mais complexa do que parece. Então, às vezes o Spotify paga um pouco mais do que vale, mas esses 200 que o Spotify pagou, na verdade, virou 400 para ele, sabe? Porque se alguém for comprar o Spotify, for fazer um valuation, o Joe Rogan entra no múltiplo do Spotify, tá? Então são coisas um pouco diferentes. Eu não sei se ficou muito claro, mas, enfim, estou fazendo essa explicação aqui ao vivo, não anotei nada sobre isso, e é um tema um pouco mais complexo, tá? Mas vamos lá. Beleza. Então o que vocês precisam entender é o seguinte: o valuation depende de quem compra, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, uma coisa valer, outra coisa alguém pagar. Pode ser que valha, mas pode ser que não tenha ninguém para comprar e nem pagar esse valor, beleza? Então, uma coisa que joga muito contra o Flow é que o Flow tem uma forte dependência da imagem do Igor. E por que eu coloquei aqui que deprecia o valor? Porque imagina se uma empresa quer comprar o Flow. E se o maior ativo do Flow é o Igor? O Igor é um ser humano. Se o Igor sofre um acidente de carro, se o Igor cai da ribanceira com o carro dele e falece de um dia para o outro, você concorda que a audiência do Flow vai cair muito? Você concorda que o Flow vai perder um valor muito grande do dia para a noite? Então, tudo isso é calculado. A gente chama de passivo. Então, quando você vai fazer o valuation de uma empresa, você coloca tudo que pode dar de merda, assim, tudo que pode dar de errado, e você faz uma conta já considerando esse risco, tá? Então, geralmente, uma empresa grande, ela contrata uma auditoria, né? Para que essa auditoria olhe todos os contratos trabalhistas, olhe tudo que você fez já, se você pagou os impostos corretos, né? Enfim, isso tudo é calculado e aí chega-se num valuation. Então, valuation não é uma conta de padaria certa para cada negócio, sabe? Ele depende muito do modelo de negócio, depende
se, pô, aquele negócio só tem valor por causa daquela pessoa. Então, tudo isso entra nessa continha aí, beleza? Então, no caso do Flow, deprecia muito porque depende muito da imagem dele. A gente já teve um caso da Amazon comprar um podcast, que é o podcast Caso Bizarro. Mas eu nem considero muito um caso porque é um podcast muito pequeno e muito nichado, tá? Então esse podcast tem até uma pegada alternativa, tem uma galera de cabelo colorido, então me parece até que a Amazon fez um cheque ali mais de representatividade, né? Acontece muito. Fez uma empresa que quer entrar, quer ganhar uma bandeira ali de representatividade no público GLBT e tal, eles compram ou fazem alguma ação ali para dar um dinheiro para aquela causa. Então me parece que a Amazon comprou esse podcast por isso, por ser um podcast mais alternativo. Mas ele é muito pequeno. Outra coisa que me vem aqui à cabeça agora foi que a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, tá? Então é outro case também que a gente tem, mas é um case bem fora da curva, assim, tá? Eu diria que é bem fora da curva. E aí a gente fala de múltiplo de receita. Então, na época de ouro, que foi ali em 2019, 20, 21, as redes de podcast de primeira linha, ou seja, os top, tipo o Joe Rogan, dentre outros ali, foram avaliadas entre 4 a 6 vezes receita bruta anual, impulsionadas pela receita de anúncios. O que, que significa? Se o Joe Rogan faturava 5 milhões de dólares por ano de receita, ele foi avaliado entre 4 e 6, ou seja, se ele foi avaliado em 5 vezes, que seria o meio termo ali, então o Joe Rogan teria um valuation de 25 milhões de dólares, tá? Tô trazendo exemplos, tá? Não significa que seja isso. Tô trazendo só um exemplo para você entender melhor. Então, na época de ouro, nas vacas gordas, quando o dinheiro tinha um juro muito menor, tá? Em 2021, a gente tinha juro de 2% no primeiro trimestre, tá? Só para você ter ideia. Hoje a gente está falando aí de 14, 15% ao ano. Então, o custo do dinheiro era muito menor, então os fundos de investimento estavam aquecidos, o pessoal tinha que botar dinheiro para fora, tinha que investir em coisa, porque qualquer coisa tinha um retorno muito maior que 2%, né? Eu estou falando 2% de Brasil, mas não lembro quanto estava os Estados Unidos. Mas lá certamente estava menor, né? Se aqui estava 2, lá estava muito menor. Então, assim, o que eu quero dizer é que nessa época as empresas estavam comprando tudo, assim, fundos de investimento estavam comprando tudo, o mercado de aquisições estava pegando fogo. Foi nessa época que eu vendi minha empresa também, em 2022, né? Vendi para o Flávio Augusto, da Wiser, junto com o fundo Kinea, que é o fundo do Itaú. Então, foram 2 sócios aí que eu tive. Então, eu vendi em 2022, que foi quando estava pegando fogo ainda, tá? E a gente está falando aqui também de mercado americano. Então a gente tem que lembrar que o mercado americano tem mais dinheiro rodando lá dentro e tem múltiplos maiores. Quando a gente fala de Brasil, aí é um país terceiro mundo, né, cara? É mais pezinho no chão, é menos dinheiro, menos risco. Enfim, como aqui é um país mais rentista, as empresas elas querem correr um pouco menos de risco porque aqui paga-se muito mais se deixar o dinheiro parado, né? Então a gente tem que ter isso em mente também. Então, quando a gente junta essa equação toda, a gente começa a enxergar que o Flow não tem tanto valor de equity assim, tá? Ele não é essa empresa que vale 100 milhões de reais, não, igual o Monark está viajando. Mas a gente vai ver mais coisas aqui que ainda corroboram mais o que eu estou falando, beleza? Em 2024, a ex-CEO do Flow, ela deu uma entrevista para Forbes e que essa matéria fala até muito mais do que ela, do que do Flow, né? Acho que é uma matéria paga ali para dar um up na imagem dela, que basicamente está falando só dela, fala só uma linha ou outra ali do Flow. Mas o que ela fala? Que no primeiro ano de operação, ela entrou em 2023, né? E aí essa matéria é do final de 24, como vocês podem ver aqui, né? 19 de dezembro de 24. Ela falou que no ano passado, ou seja, 23, nós fechamos um pouco acima do break-even. O que é o break-even para você que não está ambientado? Break-even é aquele momento que você fica no 0 a 0, né? É quando você começa a dar lucro. Então, empresas que não atingiram o break-even significa que elas não começaram a dar lucro ainda. Então, isso é muito normal em SaaS, em softwares, enfim, empresas que precisam investir muito caixa, é muito normal elas não atingirem um break-even ainda. Então, quando você ouve isso, é porque essa empresa não dá lucro. Então, o que ela está dizendo aqui é que em 2023 eles deram um pouquinho de lucro.
Isso, se essa informação for verdadeira, tá, gente? Porque uma coisa é que quando uma pessoa leva uma notícia, quando ela paga uma matéria numa revista tipo Forbes, Exame, nem sempre as informações estão corretas, tá bom? Então, a gente precisa ter isso em mente. Ela fala aqui nessa matéria que ela aumentou o faturamento da empresa 50%. No LinkedIn dela, eu não coloquei aqui, mas no LinkedIn dela, se você olhar, ela diz que aumentou em 40%. Então já tem uma diferença aí. Então a gente tem que ter essa malícia de que quando uma pessoa dá uma entrevista num site, ela está se vendendo. E ela pode falar o número que ela quiser, porque não tem auditoria. Se você quiser falar que você vai faturar 50, 60, 100 milhões, você pode falar. Ninguém vai te questionar. Entendeu? Então, não tô falando que ela mentiu aqui, tá, gente? Mas só tem essa maldade na cabeça que nem tudo que tá na internet é verdade. E matérias em revista são um business como qualquer outro. Você paga para aparecer. Eu mesmo já recebi 2 abordagens aqui para escrever alguma coisa num site e tal. E aí você tem um pacote ali, né? Ah, você vai sair na Exame, você vai sair no Valor Econômico da Globo, você vai sair no Dia e tal. Tipo, é um pacote. E aí ele vai de 2.900 até 4.000. Pelo menos os que eu já recebi foram isso aí. Vamos botar aí, de 3 a 4.000 você paga para sair nos sites aí. Basicamente é isso. E ela continua falando: esse será o primeiro ano em que teremos um lucro significativo. Mas lucro significativo é uma coisa abstrata, né, gente? Então aqui ela não está falando de números. O que é um lucro significativo? Pode ser 100 mil reais, pode ser 500 mil, pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões. Não sabemos. A CEO também atribui bom desempenho à sua intenção de contratar mais mulheres para a equipe de 180 funcionários. Então aqui a gente tem mais um dado, que o Flow em 2024 tinha 180 funcionários. E ela fala que dobrou o número de mulheres no Flow, chegando a 33% do quadro de funcionários. Mas ainda não é o suficiente. Então, olha isso aqui que interessante, gente. Até um ensinamento para vocês. Essas pessoas de mercado, primeiro, são pessoas muito caras. E segundo, quando elas vêm, elas trazem uma equipe junto com elas. Então, esses caras eles vão trazer a consultoria que eles estão acostumados a trabalhar, eles vão contratar funcionários, ex-funcionários que já trabalharam com eles antigamente, pessoas da faculdade deles, enfim, eles vêm trazendo toda uma manada ali de pessoas que são próximas a eles e que eles gostam, ok? E você vê que a real intenção dela é contratar mais mulheres. Então, é aumentar a despesa administrativa. Essa é a vontade dela aqui. Então, nem sempre trazer um executivo de mercado é o ideal para o seu negócio. Por quê? Se você traz um cara igual ela aqui, que era ex-VP do Mastercard. Tipo assim, ela era ex-vice-presidente de marketing do Mastercard. Então imagina, olha os números que essa mulher estava acostumada a trabalhar, olha o orçamento que ela estava acostumada a mexer, e aí você traz isso, você traz essa estrutura toda robusta para uma empresa de internet. Uma empresa que é ligar a câmera, ligar os microfones, sentar numa mesa e gravar. Então é óbvio que vai dar merda, cara. Você coloca 180 funcionários. Pô, cara, eu não tenho acesso aos números do Flow. Mas de longe, olhando tudo isso aqui, pela experiência que eu tenho, tá? Eu tô te falando com alguém que trouxe gente de mercado também. Porque, lembra, eu vendi a minha empresa, eu tive que estruturar ela. Enfim, eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, mas eu tive que estruturar ela para deixá-la muito parruda, porque a gente tinha um objetivo muito grande. Enfim, tinha um objetivo muito grande. Eu não sei até onde meu contrato de sigilo me permite falar. E a multa é muito grande, então não vou arriscar falar aqui. Mas eu tive que pegar uma empresa que começou na internet também, assim como o Flow, e eu tive que trazer um executivo do mercado. Eu trouxe um cara que tinha sido financeiro da Reserva, por exemplo. Já tinha trabalhado no financeiro da Reserva. E eu trouxe esse cara para ser esse CFO da minha empresa. Então eu sei quanto esses caras custam. Eles custam muito dinheiro. E essa moça, eu tenho quase certeza que ela também tinha alguma coisa de bônus. Tinha alguma participação de bônus. Porque são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com isso. Só que quando você traz essa dinâmica do mundo corporativo para o mundo da internet, que é um mundo dinâmico, que é um mundo com menos custos, tá? A vantagem da internet é você ter um custo baixíssimo de operação. Quando você traz um elefante branco desse
pra dentro da sua sala, meu amigo, aí começa a escambar tudo. Então, enfim, eh, vamos passar para a próxima aqui que tem mais coisa para falar. E aí, atualmente, né, em maio de 2026, né, no caso, no mês passado, são dados bem recentes, o Flow tem 106 pessoas no quadro de funcionários. E eu tirei esse dado de um vídeo, né, que o G4 fez lá no próprio Flow. Então, eles mesmos falam que tem 106 pessoas, ok? E aí, quais são as minhas observações aqui para essa situação do Flow? Ou você fica pequeno, ou você fica gigante. Não dá para ficar no meio termo. E o Flow, eu vejo que ele já está um bom tempo nesse meio termo. Ele não sabe se ele, porra, conquista mercado ou se ele fica enxuto. Eu vejo que o Igor, né, e aí percepção mais uma vez, né, percepção de gente mesmo, porque eu não conheço o Igor, não tenho contato com ele, mas como alguém que já assiste há muitos anos, eu vejo que o Igor tem uma vontade de ser enxuto, de ser um negócio pequeno que ele toca ali, que ele faz da melhor forma, com poucas pessoas. Só que ele foi crescendo, ele foi abrindo outros podcasts, outros braços, outras coisas, né, outras empresas. E ele tá no meio termo, porque assim, quando você é pequeno, até coloquei aqui, é my way ou highway, é tipo assim, do meu jeito ou mete o pé. E quem é pequeno hoje? O Inteligência Limitada. O Inteligência Limitada, ele tem de 8 a 10 pessoas na equipe, né? Isso aí é um dado que eu vi num vídeo deles, recente também, do final de 25, que ele mostra a equipe toda dele e tal, e eu contei ali umas 8 cabeças. Então, tem de 8 a 10 pessoas ali, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Mas percebe que é uma operação muito enxuta, né? É o Rogério, é o Vilela ali tocando do jeito dele e tal, uma coisa, né? Ele fatura bem e tal, e ok. E você pode ir também pro Podpah. O Podpah tá com 100 pessoas, agora em 2026 também é um dado recente, tá até nessa matéria aqui da Exame, tá? Então, eles têm 100 pessoas. Então, percebe, o Podpah, ele tem praticamente o mesmo número de funcionários do Flow, se eles estiverem falando a verdade nessas matérias e nesses vídeos aqui, tá? Então, os dois têm praticamente 100 funcionários. Só que o Podpah escolheu ser gigante. Quando você escolhe ser gigante, você faz mais concessões. Então você traz um sócio a mais, você abre para outros investidores, você faz mais parcerias, você tem que ter um jogo de cintura, eu coloquei aqui. Você tem que ter um jogo de cintura porque você vai fazer coisas que você não quer fazer. Mas é pro bem do negócio, é pro objetivo. Então, às vezes você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer uma operação, vai ter que entrevistar alguém que você não quer. Você vai ter que fazer uma parceria, uma publicidade que você não concorda. Mas é porque você tem uma meta de faturamento, porque você tem 100 pessoas, você tem um mega estúdio, uma mega operação. Então é uma outra dinâmica. E qual que tá certo e qual que tá errado? Nenhum dos dois, gente. Os dois estão certos. Por quê? A empresa, ela é criada, ela é feita para servir ao dono. Então, se o fundador escolhe ter uma operação enxuta porque dá mais prazer a ele, porque dá mais liberdade, cara, beleza. Agora, se o cara quer criar uma parada gigante, que ele quer dominar o mundo e tal, que é essa maior empresa de mídia do Brasil, cara, beleza também. Cada um tem seu preço. Você vai pagar um preço diferente em qualquer uma dessas operações aqui, né? E a tua vida, ela vai ser muito diferente também tocando cada uma dessas operações. São responsabilidades diferentes. Mas é o que você escolhe pra tua vida. É um caminho, entendeu? Então não tem um caminho certo, é o que você quer. E ponto final. Beleza? Só que o Igor, ele tá nesse meio termo aqui, cara. Então, ele, em alguns momentos, ele é my way or highway, né? Tipo assim, eu já vi ele falando que não recebe dinheiro pra entrevistar, né? Já teve gente que quis pagar uma grana pra que ele entrevistasse essa pessoa e ele recusou. Ele só convida quem ele gosta. Beleza. Isso é uma atitude de um negócio que é pequeno. Por exemplo, o Rogério Vilela, ele poderia se dar esse luxo. Mas o negócio grande, ele já não pode se dar esse luxo. Por quê? Porque ele tem custos altos, né? Então, chega um momento que ele acaba tendo que fazer concessões. O The Noite, por exemplo, do Danilo Gentili, eu já ouvi falar isso, não posso falar que é verdade, mas é um rumor que, cara, você paga pra ir lá, pra participar, entendeu? Inclusive tem
artistas, né, que são da mesma produtora e você vê que os caras vão em sequência lá. Então parece que essa produtora fecha um pacote e esses artistas vão lá ser entrevistados, entendeu? Então, assim, é uma escolha de um jogo grande, porque isso vira uma fonte de receita. A gente não pode ser ingênuo, né? Se o cara entrevista ali 50 pessoas por ano, cobrando, porra, 50 mil reais, 100 mil reais, sei lá que seja, a gente tá falando aí de 2 milhões e meio, de 5 milhões por ano de receita, entendeu? Então, assim, vira uma fonte de receita, isso impacta na receita da coisa. Mas se você ficar no meio termo, você não ganha esse dinheiro, porque você escolhe não trabalhar dessa forma, mas também você fecha algumas portas, né, cara? Então, é complicado, porque você acaba tendo um custo muito alto. Pô, você tem 100 funcionários e você escolhe não pegar essa receita, aí você fica no meio termo. Aí você fica com o pior dos dois lados, né? Fica com o pior do grande e o pior do pequeno. Mas beleza, vamos continuar aqui. Aí aqui eu trouxe essa notícia do Podpah, né? Que eles estão mirando o faturamento de 100 milhões esse ano, tá? E aqui tem a estrutura deles. Então, percebe que aqui tá o Podpah, que é o podcast dos dois, e eles criaram várias outras iniciativas. Então tem até o Rango Brabo ali, que parece que é um negócio de hambúrguer e tal, um negócio físico. Batalha da Aldeia, que é um negócio de hip hop e tal. Então, assim, eles criaram vários braços para despersonalizar, para tirar a dependência deles dois. Então, aqui embaixo, eles até quebram aqui o faturamento, que 80% vem desses outros programas aqui e só 20% vem do Igão e do Mítico. Então, isso já melhora muito essa situação que a gente falou aqui, ó. Do Igor, do Flow, não ter uma liquidez tão grande, porque o negócio depende muito dele. Cadê, caramba? Aqui, ó. Meu olho já tá com sono já, quase 1 da manhã aqui. Tô cheio de sono. Mas vamos lá, aqui, ó. Ele já perde, ele já quebra um pouco essa situação aqui de não depreciar tanto o valor, porque depende da imagem do Igor. Aqui a gente já não tem isso, porque o negócio aqui só depende de 20% do Igão e do Mítico. Então, ele vai depreciar muito menos do que se fosse no Flow, ok? E o que eu acho aqui da linha de receita do Flow, tá? O Igor, ele foi nesse G4 aqui, e aí a galera usou muito esse corte aqui pra falar da situação do Monark e tal, que ele tá com muito dinheiro. Mas é o seguinte, o Igor, ele foi lá e ele disse que projetou um faturamento de 75 milhões, mas que eles devem atingir 50 milhões. Então a galera ficou falando, que ele vai faturar 75 milhões e que não tem para pagar o Monark e tal. E assim, tem uma diferença muito grande entre o projetado e o realizado, tá? Uma coisa é você falar que vai faturar, outra coisa é você fazer. Inclusive aqui nessa matéria também, ó, eles miram o faturamento de 100 milhões. Não significa que eles vão fazer 100 milhões, tá? Significa quando eles fizerem de fato. Mas pode ser que eles vão fazer, tipo, 70 e jogaram aqui 100 milhões. Até porque, gente, você tem que ter essa maldade que essas matérias de revista, elas são feitas para atrair investidores, tá? Então aqui, ele sempre vai falar que o negócio é maravilhoso, que é muito bom, né? Ele vai até abrir aqui a quantidade de projetos que eles têm, ele abre até aqui a quantidade de receita de cada coisa, né? Isso aqui é basicamente um pitch deck, gente. Isso aqui é um pitch de vendas para o investidor. Eles estão querendo um fundo de investimentos para querer botar um dinheiro ali. Então a gente tem que ter essa malícia também de que essas notícias, quando você fala do seu negócio, de um negócio numa matéria de revista, é que você está querendo atrair pessoas qualificadas ou para comprar, enfim, para de alguma forma botar um dinheiro no teu bolso. Beleza. E aqui, o que tem dentro do Flow, né? Tem o Flow Sports, o Flow Games, o Philip Med, que é o hidromel deles, que é a bebida deles. Tem as publicidades que eles fazem, o AdSense do canal, do YouTube, e tem a agência de publicidade, tá? Pelo que eu vi, pelo que eu analisei aqui, o que eu entendo é isso aqui que tem dentro do Flow hoje, tá? Posso estar errado. Mas o Flow Sports e o Flow Games são projetos que rodam sozinhos, segundo o próprio Igor aqui. E o que ele diz com isso, tá? O que eu entendo que ele diz com isso? É que as pessoas que estão à frente desse projeto são amigos dele de longa data, é o David Jones e o Dennis Snyder, eu acho que é assim o nome dele, mas são amigos de longa data do Igor, e esses caras, eles são já antigos de YouTube e são pessoas mais velhas. Então o David Jones, por exemplo,
É um cara que, pô, começou no YouTube em 2008, 2009, sabe? É um cara gigante. Então esses caras, eles não pegaram esses projetos pra, tipo, ser um CLT, pra trabalhar ali, pagar um salário, entendeu? Então, provavelmente, eles já são donos desses podcasts e o Flow, ele tem uma pequena participação nesses projetos. Então, por exemplo, o Flow Games, ele manda muito bem, ele tem parcerias, tem publicidades muito boas ali com empresas de games, porque ele é muito nichado e a galera que tá ali à frente é muito competente, gosta muito de jogo, entendeu? Eles entendem do que eu tô falando. Então, esse é um flow à parte, é um flow que funciona sozinho. E pelo que eu entendi do que o Igor já falou e tal, são projetos que caminham com as próprias pernas, palavras dele. Então, o que isso significa? São projetos que já têm suas próprias equipes, têm seu próprio centro financeiro. Então, eu acredito que o Flow deve ter uma pequena participação ali. Deve ter tipo 25, 30% de participação nos lucros, entendeu? Então, quando a gente fala desse faturamento aqui, tá? De 75 ou de 50, ou até um pouco menos, tá? Como você queira entender. Até porque quando uma pessoa vai num programa, ela não vai falar que vai, vou faturar 50. Não, ela vai faturar, às vezes vai faturar 35, mas ela tá falando que vai faturar 50, né? Ela joga sempre pro alto. Então, assim, se ele vai faturar 50 ou 75 que seja, esses projetos estão aqui dentro desse faturamento, só que não significa que ele vai ter esse lucro inteiro. Então não é porque uma pessoa fatura 50 milhões, né, que um grupo fatura 50 milhões, que sobra uma quantidade grande de lucro no bolso da pessoa. Pelo contrário, quanto maior a operação, dependendo, né, das ramificações, e aqui a gente vê que, pô, tem operação com um negócio físico, de bebida, que, pô, eu não entendo nada, não consigo nem te falar de custo, de margem, mas eu acredito que seja um jogo bem difícil aqui. Você tem agência, que é uma prestação de serviço, então aqui já tributa diferente, a tributação aqui é muito maior, a necessidade de mão de obra aqui é muito maior. Você tem Flow Games e Flow Sport, que provavelmente eles dividem sociedade com o pessoal que está ali. Então, assim, é um jogo muito diferente, tá? Não significa que está sobrando muito dinheiro no bolso do Igor, não. Outra coisa é que o Igor precisou tomar muito crédito ali, precisou tomar empréstimo. Com certeza deve ter atrasado impostos, né? Deve ter parcelado impostos. Então, eu poderia chutar com muita certeza que ele está carregando muitas dívidas do passado, ali do Monarch Day, né? Então, se a gente pensar que ele ficou 6 meses, 8 meses sem receita ali, sem publicidade, sem AdSense nenhum, e teve que manter uma galera ali, ele, ele se alavancou bastante, né? Então, a gente está falando de um país com juros muito altos. Então, se ele pegou dinheiro no banco, meu irmão, ele tá pagando bem caro até hoje. E ele pode ter pego também dinheiro com parceiros amigos ali. Então, eu não acho que o Igor tá com tanto dinheiro assim, que o negócio tá nadando em dinheiro, não, tá? Ele pode faturar bem, mas tem muitas despesas. Outra coisa muito importante que não pode passar despercebida. Vocês lembram que em 2024 o Flow tinha 180 funcionários? E vocês lembram que esse ano ele está com 106 pessoas, né? 106 funcionários? Então aqui a gente está falando que houve uma demissão de 74 pessoas. Só que quando você demite alguém, você tem que pagar toda a rescisão, todos os direitos trabalhistas, né? Você tem que recolher férias, 13º, aquela coisa toda. E isso é muito caro. E essa rescisão ela depende muito do salário da pessoa. Então, por exemplo, essa CEO aqui, se ela era contratada CLT, ela teve que ter uma boa rescisão, porque ela estava lá desde 2023, né? E parece que ela saiu em 2025. Então, 2 anos trabalhando. Fora os 74 funcionários. Então, dependendo do salário da galera, foi isso. Uma rescisão muito grande. E essa rescisão você não pode parcelar a perder de vista. Se não me engano, são em até 6 vezes, tá? O máximo que você pode parcelar são em 6 vezes. Então, é muito dinheiro saindo do caixa. Faz uma continha básica aí de 74 funcionários, com 13º, com tudo. Irmão, eu sei o que eu já passei, eu já tive que demitir gente, e é muito caro, é muito caro. Então, a gente precisa sempre ter ideia, ter uma noção de que essas despesas existem dentro desse faturamento aqui. Então, não importa o quanto a pessoa fatura, importa o quanto sobra de lucro. E aqui eu chutaria que tem despesas grandes e despesas do passado
até hoje assombrando o Flow. Beleza? E aí, para finalizar agora, né, eu nem sei se alguém está assistindo até agora, porque deve ter umas 2 horas já de vídeo, eu separei algumas soluções aqui para o Igor. E as soluções são, na verdade, muito simples. Primeiro, ele pode quitar e acabar com essa história, acabar com essa dívida do Monark. E como que ele consegue fazer isso? Bom, primeiro ele vai fazer um valuation do Flow e ele vai precisar levantar uma rodada de investimentos. Porque a melhor forma de você levantar dinheiro para sua empresa é de você liquidar algumas ações, é de você vender parte dela para alguém ou fragmentar essa empresa para outras pessoas que queiram investir nela. Então, digamos que ele venda 20 cotas de 400 mil reais. Né? Então, cada cota dessa aqui é 1%. Tá? Então, vou até anotar aqui. Cada cota dessa é 1% do Flow. Então, digamos que ele queira vender 20% da participação dele. Cada cota dessa, 400 mil. Então, os investidores eles não vão ter direito a interferir na empresa. Então, não vai ser uma ação que eles vão poder tomar decisões pelo Flow, vão poder, enfim, ter algum poder sobre a administração do Flow. Nesse caso aqui, eles vão ter direito apenas ao lucro, tá bom? Então, nesse valuation, digamos que o Flow seja avaliado em 40 milhões, tá? Tô tirando o valor aqui matemático para ficar mais fácil. Então, se tem o valuation de 40 milhões e ele vende 40% da empresa, logo esse 20% corresponde a 8 milhões, certo? Então, 20 cotas a 400k dá 8 milhões. Com esse dinheiro no bolso, agora ele tem 80% do Flow, ele continua sendo majoritário, né? Lembra que ele comprou, que ele já tinha 50% e comprou 50% do Monark, então agora ele continua com 80%, e agora ele tem esse dinheiro no bolso e ele chega para o Monark e fala assim, Monark, seguinte, eu já te paguei 1, eu ainda te devo 9, vamos fazer a negociação? Ao invés de você demorar, 16 anos, 20 anos que seja, você não quer receber esses 8 milhões aqui à vista e eu quito logo isso aqui com você e acabou, e você some do mundo e tal? E o Monarca pode aceitar, ou então ele pode bater o pé e falar, não, cara, eu quero meus 9 milhões ainda, eu não quero perder esse 1 milhão. E aí, beleza, ele aplica esse dinheiro aqui a 1%, vai ganhar 80 mil, e se ele quiser pagar os 50 para o Monark, ele paga os 50 e dá sobra 30 para ele, de graça. Ele, beleza. Aí vai ser o que o Monark escolher. Eu escolheria receber esses 8 milhões à vista, tá? E a segunda opção é uma opção mais enérgica, né? Que seria o modo Vingador, que é quando o Igor traz um advogado societário brabo, foda, né? E ele chega de voadora no Monark. E ele entra na justiça contra o Monark para reaver, né? Para calcular todos os prejuízos que o Monark causou e está causando até hoje. Então a gente tem que lembrar que o Monark está difamando o Igor na internet, está falando que ele é ladrão, que ele é bandido, que não sei o que lá. Isso está prejudicando a reputação do Igor. E com isso, ele está gerando milhões de visualizações chamando ele de caloteiro e de safado. Então ele pode entrar na justiça contra o Monark e botar um pepino gigante na bunda dele. Basicamente é isso. Então ele teria aqui duas opções, uma opção de bonzinho, outra opção de bad boy, de vingador, de, irmão, deixar de ser bonzinho e acabou essa brincadeira aqui. E agora, pro final, o que eu acho, tá? Minhas considerações. Eu acho que eu até vi um vídeo do Arthur Petri reagindo ao Monark, que foi no Inteligência Limitada recentemente. E o que eu percebo é que o Monark ele tá entrando numa. Tá desenvolvendo traços de esquizofrenia. E isso é muito sério, tá, gente? Eu sei que a gente usou o Monark aqui na internet e tal. A gente fala que ele é meio doidinho e tal. Mas ele tá entrando na verdade, ele já entrou, né? Num limbo de neurose, de paranoia. Ele tá trazendo as paranoias pro mundo real. E assim, deve ser pela quantidade absurda de maconha que ele já fumou na vida, porque não faz muito sentido. Ele ficou um tempo nos Estados Unidos, e até nesse corte aí do Inteligência Limitada, ele fala que o pessoal queria colocar pimenta na comida dele, assim. Ele fala que tinha um plano dos Estados Unidos para ter uma questão de controle mental, uma questão, sabe? Uma coisa de filme. Assim, ele falou que tinha gente seguindo ele, que o pessoal gritava com ele na rua, que queimaram ele com um cigarro. E eu vejo que o próprio Glauber ali, o próprio Vilela, o Lorde Vinheteiro,
Assim, o pessoal meio que tentou tirar levar ele na brincadeira, assim, tentou até. Parece até que o pessoal falou: caramba, é mesmo, assim, o pessoal fica dando corda pra ele, porque as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, não fazem o menor sentido. É uma coisa de maluco mesmo, entendeu? Então eu vejo que o monarca ele tá surtando, ele tá alucinando. E isso tá muito perigoso. E outra coisa, tá? Eu acho que o Igor deveria deixar de ser bonzinho, começar a ser profissional, ser sujeito, homem mesmo, de botar o pau na mesa e fazer o que tem que ser feito. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que não dá pra ser bonzinho e ter uma empresa, ser empresário e tocar as coisas profissionalmente, tá? Porque as pessoas elas vão te trair, elas vão te sacanear e depois o errado ainda vai ser você, porque você não fez nada, porque você foi omisso. Então, eu já errei muito com isso, eu já perdi muito dinheiro, perdi amizade, perdi tudo, perdi sócio. Porque eu tinha que ter feito o que todo sócio deveria fazer, que é o acordo de acionistas, e eu não fiz, porque eu achava que aquele cara era meu amigo. Era um amigo que eu tinha mais de 20 anos. Então eu falei assim, pô, esse cara nunca que vai me sacanear, esse cara nunca vai me prejudicar. E no final, ele me prejudicou de uma forma bizarra, de uma coisa, de um jeito, é complicado, não dá nem pra falar aqui, mas foi de um jeito muito grave, entendeu? Uma coisa imperdoável. Então, se eu tivesse forçado que ele fizesse o acordo de acionista, se eu tivesse sido profissional, se eu tivesse cumprido o que é para ser feito, eu provavelmente não teria tomado esse prejuízo, essa volta que eu tomei. Então, o básico de uma boa sociedade é um acordo de acionistas, que é o momento em que você coloca as regras ali de cada sócio. Principalmente o Monark e o Igor, que eram pessoas públicas. Então, como a empresa deles era o Flow e tinha tudo relacionado à publicidade, à mídia, à AdSense, e tá tudo relacionado ao que eles falam. Então, no acordo de acionistas, tem as regras de como a sociedade funciona, tem as penalidades do que você faz. Então, por exemplo, se ele dá uma mancada dessa, igual ele fez, poderia ter uma cláusula de que ele iria sair, de que ele iria vender a participação dele com 50% de desconto. Então, ao invés do Igor pagar 10, ele ia pagar 5. Aí você fala assim, pô, Renan, mas é justo? Cara, é justo, porque é um mecanismo de proteção do negócio. Porque quando você não tem regras claras, quando você não tem uma penalidade, as coisas acontecem desse jeito. Que o Monark chega lá, fala o que bem entende, o que bem acha, o Flow acaba, porque o Flow acabou por um momento, né? Ele só sobreviveu porque ele tinha um network muito bom, porque ele conhecia pessoas que ele podia pedir ajuda, né? Muita gente ajudou o Flow ali. Mas, se ele fosse um podcast menor, já tinha acabado. Só que a gente tá falando de várias pessoas, cara, colocando muito empenho, muita energia, trabalho, dinheiro pra parada funcionar, muitos anos de trabalho, pra acabar simplesmente pela fala de uma pessoa mimada e que essa pessoa acha que ela tá certa, entendeu? Então assim, essa coisa de o pessoal não gostava de mim, o pessoal queria que eu saísse, o pessoal queria tomar a empresa de mim. Pô, é óbvio que ninguém ia gostar de você, meu irmão. Tu era um péssimo profissional, tu era um péssimo sócio. Tu era um sócio perigoso pra empresa. Que a qualquer momento poderia falar uma merda e acabar tudo. É óbvio. Quem vai gostar de você, porra? Se a galera já falou contigo algumas vezes, se já te deu um toque, falou, pô, Monark, não usa droga, sei lá, não fuma maconha, não enche a cara. Pô, no episódio que ele falou a besteira que ele falou, ele tava cheio de uísque, cara. Tava bebendo uísque pra caramba, fumando maconha pra caramba. Ele tava fora de si. Então essa é a diferença. Aí vai falar, o pessoal não gostava de mim. Porra, é óbvio. Quem vai gostar de você, cara? Todo mundo ali trabalhando direito, todo mundo dando gás, e você, porra, vivendo a vida como se fosse um garoto de 14 anos, de 15, 16 anos, que tá no carnaval. Porra, não dá, entendeu? Um acordo de acionistas bem feito, ele teria protegido muito mais o Igor, assim como também teria me protegido, tá? Eu falo isso de uma pessoa que errou, que perdeu muito dinheiro, que perdeu muitas coisas por não ter um acordo de acionistas bem feito. E se eu tivesse insistido, se eu tivesse sido correto, não tivesse sido o bonzinho, eu teria mais coisas hoje, tá? Do que eu tenho antes. Não que eu tenha poucas hoje, mas teria muito mais e teria feito as coisas do jeito certo. E por fim, cara, ô Igor, deixa de ser otário, cara, porque, meu irmão, o cara tá te difamando aí, tá falando que você é bandido, que você é isso, que é aquilo, e você tá aí sem falar nada.
Então, assim, com um maluco, tu resolve com um maluco e meio, né? Então, irmão, o cara só vai parar se você processar ele, se você der uma penalidade, uma punição nele, porque o cara não tem mais nada a perder, cara. Só que o Igor tem coisas a perder. Pô, tu tem família, tu tem empresa, tem reputação, tem contrato, tem um monte de coisa. Se essa coisa viraliza, muito capaz de uma empresa olhar pra você e falar, porra, caramba, será que eu fecho ou não com esse cara? Às vezes uma empresa que tá em dúvida entre fechar uma publicidade com o Flow, ela não vai fechar, por causa dessa repercussão negativa. E aí tu vai ficar perdendo dinheiro por causa de um cara que é otário que tá tirando onda com outra cara. Um cara que não leu o contrato dele. E agora tá falando, que não, o contrato foi injusto. Irmão, o contrato, ele é feito. Agora, se você vai aceitar ou não, eu já demorei mais de um mês, foi quase 2 meses, debatendo cláusula de contrato. E não assinei. Até estar do jeito correto, do jeito que eu precisava, do jeito que eu queria. Então, o contrato societário não é uma coisa que você assina da noite pro dia, assim. Ah, não, isso aqui é. Cara, não é assim. Não é contrato de locação de imóvel, entendeu? Que é aquele contratinho padrão. Cada negócio tem sua especificidade, cada negócio tem sua responsabilidade, tem passivos, tem um monte de coisa. Então não dá pra entrar num negócio desse sem um advogado societário te orientando, uma pessoa com experiência. Então, brother, deu muito mole mesmo. E se eu fosse o Igor, eu não deixava barato não, tá? Eu pegaria um bom advogado societário e, meu irmão, entrava de voadora, acabava com essa palhaçada aí que o Monark tá fazendo com ele, com a imagem dele. É isso que eu acho.